Capítulo 1361 Verdadeiro Monarca da Montanha Roxa vs Duque Long. Agite, agite. A intenção de matar aumentou, duas figuras voaram rapidamente entre os reinos dos sonhos. Verdadeiro Monarca da Montanha Roxa contra o Duque Long. Eles eram extremamente rápidos, como meteoros no céu, mas eram incrivelmente ágeis como cobras. Bum bum bum. Enquanto ambos os lados lutavam, explosões podiam ser ouvidas. Ondas de correntes de ar caíram de forma imponente, mas depois de chegar a qualquer reino dos sonhos, elas se dissiparam. Os dois imortais Good nível 8 lutaram, um deles era uma alma dividida de primeira geração do venerável demônio da alma espectral, tendo cultivado por 100.000 anos. O outro era desconhecido na história, mas era uma lenda da corte celestial, tendo poder quase de nível 9. Inegavelmente, a luta entre os dois foi o núcleo e a essência desta batalha do gigante reino dos sonhos, e foi a mais intensa. A torre de supervisão do céu Izu e Rui colidiram, foi muito menos importante do que a luta entre os dois. Os olhos do True Mountain True Monarch brilharam com uma luz roxa cristalina, seus braços foram esticados enquanto pequenas pedras parecidas com carvão apareciam ao redor de seu corpo. As rochas voaram e ficaram maiores no ar, a superfície das rochas queimou com violentas chamas vermelhas. Milhares de rochas ardentes atacaram Duque Long como uma tempestade de meteoritos. Duque Long atacou de frente, sem se esquivar. Quando as rochas ardentes atingiram seu corpo, ele foi cercado por uma luz semelhante a uma nuvem. A luz da nuvem não se moveu, mas logo Duque Long descobriu que um fogo ardia dentro de sua mente. Seus pensamentos estavam em movimento, mas o fogo queimava esses pensamentos. A luz da nuvem precisava ser mantida por Duque Long, pensamentos sobre ela eram constantemente criados. Agora que foram queimados, esta defesa desapareceu. As rochas ardentes pousaram duramente no corpo do Duque Long. Imediatamente, houve sons altos quando pedras de fogo pousaram no corpo musculoso e alto, semelhante a ferro, de Duque Long. Como ovos, essas rochas de fogo quebraram e se estilhaçaram, explodindo enquanto faíscas saíam junto com fragmentos de rocha. Duque Long continuou a atacar, seu corpo tinha um acúmulo terrível de marcas Dão, ele também tinha métodos defensivos semelhantes à armadura de madeira de Bi Shen Ti e à ocultação fantasmagórica de Fang Yuan. Sua aura era chocante, como um dragão selvagem em forma humana, ele suportou os ataques do Purple Mountain True Monarch enquanto se movia incessantemente. Seus olhos de dragão eram frios e indiferentes, o Duque Long não tinha nenhuma expressão, exceto um olhar frio. Ele não franziu a testa, o movimento assassino e mortal do Purple Mountain True Monarch parecia uma rajada de vento, inofensiva e fraca. Duque Long tinha uma disposição muito poderosa, Purple Mountain True Monarch era um caminho de sabedoria fui imortal, ele se concentrou em sua tática, ele recuou enquanto lutava. As rochas ardentes não podiam fazer nada ao Duque Long, mas o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura estava sorrindo maliciosamente. Ele esticou o dedo indicador esquerdo, apontando para Duque Long, que o perseguia. Imediatamente, as flores desabrocharam. No corpo de Duque Long, inúmeras flores cresceram do nada. Flores frescas desabrocharam, milhares delas cobriram o corpo de Duque Long. Duque Long tinha um corpo forte com uma defesa chocante, mas quando as flores desabrocharam, sua expressão finalmente mudou. Movimento consecutivo. Pela primeira vez, Duque Long interrompeu sua perseguição enquanto flutuava no ar. Mesmo que ele estivesse voando em alta velocidade, ele poderia parar imediatamente de se mover, qualquer um suspiraria com seu incrível método de movimento e seu físico incrivelmente forte. As flores desabrochavam cada vez mais no corpo do Duque Long. As pétalas eram macias e frágeis, mas eram um grande problema para Duque Long. Duque Long estendeu a mão direita, fechou o punho e depois de um tempo abriu a mão. Pul! Com um som explosivo, sua mão direita explodiu com incontáveis correntes de ar pálido e fraco. Essas correntes de ar eram como fios voando no céu, circulando continuamente por todo o corpo de Duque Long. Ondas de correntes de ar eram como lâminas afiadas, livrando-se das flores de seu corpo. Imediatamente, pétalas de flores flutuaram no ar, à medida que essas flores foram erradicadas. As correntes de ar pareciam fracas, mas eram extremamente afiadas. Depois de algumas respirações, as flores em Duque Long foram todas destruídas. Purple Mountain True Monarch viu isso e suas pupilas encolheram. O movimento assassino de Duque Long foi incrivelmente preciso, não se tratava da massa das correntes de ar, mas da técnica envolvida em manipulá-las que era extremamente profunda. Originalmente, este era um método para lidar com os inimigos, mas o Duque Long o controlava para uso em si mesmo. Se ele fosse descuidado, ele se machucaria. Mas o Duque Long era proficiente e ousado, ele estava extremamente confiante nesse movimento, ele podia usá-lo como mover os dedos, muitas das correntes de ar roçavam sua pele e roupas, mas ele estava completamente ileso, ele tinha controle total de suas ações, foi realmente soberbo. No entanto, com esse tempo, Purple Mountain True Monarch estava pronto para sua jogada.
Os movimentos do assassino imortal tiveram dificuldades de ativação. Se Zhao Lianyun estivesse na posição de Purple Mountain True Monarch, ela provavelmente falharia na ativação do movimento assassino. Mas Purple Mountain True Monarch era incrivelmente experiente e decidido, ele aproveitou essa chance sem dúvida. Um movimento assassino imortal foi ativado. Ilusões apareceram, cercando o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Havia dezenas de ilusões de luz roxa. Essas ilusões ainda aumentavam, uma se transformou em 4 enquanto 4 se transformaram em 10, formando um enorme exército. O verdadeiro corpo do Purple Mountain True Monarch foi escondido enquanto o exército de ilusão de luz roxa atacava Duke Long. Duke Long bufou friamente, sua mão direita se transformou em uma garra de dragão enquanto ele acenava. Marcas de garras apareceram no ar do nada, tinham vários metros de comprimento, onde quer que fossem, ilusões de luz roxa desmoronavam. Em seguida, a mão esquerda do Duke Long também se transformou em uma garra de dragão, ele cortou outra área enquanto as marcas se estendiam, quase criando feridas no espaço. As ilusões de luz roxa foram rapidamente erradicadas, os olhos de dragão do Duke Long brilharam enquanto uma luz mística cercava um espaço isolado. Purple Mountain True Monarch sabia que sua localização estava exposta, ele saiu. Ambos os lados estavam no ar, tendo como pano de fundo incontáveis reinos de sonhos confusos, eles estavam a 1000 passos de distância. Parece que depois de tanto tempo dormindo, você ainda consegue acompanhar o tempo. Purple Mountain True Monarch disse claramente, ele era um Gu imortal do caminho da sabedoria, seu longo manto esvoaçava enquanto seu cabelo roxo balançava, seu olhar estava focado e ele estava em sua melhor condição. Eu pratiquei um pouco recentemente. Os tempos estão sempre mudando, houve muitos gênios nos últimos milhões de anos, existem simplesmente muitos métodos novos e incríveis agora. Duke Long suspirou. Ele suspirou antes de continuar, tudo bem, chega desses truques mesquinhos, a investigação acabou, vamos usar nossos métodos reais agora. Purple Mountain True Monarch sorriu, balançando a cabeça e de fato. No momento seguinte, os dois colidiram como dois relâmpagos. Bum bum bum. As deslumbrantes luzes do arco-íris brilhavam como fogos de artifício e, quando usadas, os reinos dos sonhos circundantes tornavam-se ainda mais ilusórios e encantadores. Esses dois caras, sério, Fang Yuan estava observando o campo de batalha com a formação Super Fu. Depois de observar a luta do Purple Mountain True Monarch do Duke Long, Fang Yuan ficou sem palavras. Ambos são imortais Gu de nível 8, e não são comuns, eles são simplesmente muito fortes. Normalmente falando, quando os Gu imortais lutam pela primeira vez, eles usariam movimentos mortais de Gu imortais assassinos. Somente quando lutarem seriamente eles usarão Imortal Fu e movimentos de assassinos imortais. Mas esses dois usaram diretamente movimentos assassinos imortais para investigar um ao outro. Esses dois têm pelo menos um nível de grande mestre. Sejam as rochas ardentes, as flores ou as correntes de ar e a luz das nuvens, todos eles são imitações de outros caminhos. Se eu não usar o selo de proteção contra fluxo reverso, perderei terrivelmente em um movimento tão intenso. Os dois estão lutando com maior intensidade agora, seu poder de fogo aumentou. A informação era muito importante para Gu imortais. Fang Yuan usou a formação Super Fu para observá-los, ele teve enormes ganhos. Seja Purple Mountain True Monarch ou Duke Long, Henry Fang não era páreo para eles. Mesmo se ele usasse o selo de proteção contra fluxo reverso, ele só levaria uma surra passivamente. Na verdade, durante a batalha do Reverse Flow River das planícies do norte, Henry Fang conseguiu escapar por causa da situação caótica. Eventualmente, Fang Yuan usou a parede regional para escapar do furão Mao Li Qiu, que prolongava a vida do rabo de cachorro. Com minhas próprias forças, é difícil escapar de tal situação, a esperança é mínima. A carranca de Henry Fang se aprofundou. Neste momento, sua expressão mudou. Acontece que em sua abertura imortal, um verme Gu de caminho de informação trouxe palavras de Wu Yong. Wu Yong não morreu, Qiao Shikai e Tai Mian Shen também estão vivos, eles só estão presos por enquanto. Eles estão tentando chegar aqui com uma casa imortal Gu. Wu Yong disse a Fang Yuan para aguentar e segurar sua vida, tudo bem, mesmo que ele escapasse. Ele até disse a Henry Fang que o primeiro ancião supremo do clã Shi, Shi Kuiwu, também estava trazendo uma casa imortal Fu aqui como apoio, mas ele ainda estava mais longe do que Wu Yong. Não apenas os dois, as outras superforças também enviaram suas casas imortal Fu. Os superclãs do Caminho Justo da Fronteira Sul estavam em conflito, mas depois de ouvir as palavras de Wu Yong sobre a situação do Reino dos Sonhos Gigantes, eles imediatamente entraram em cessar-fogo e trabalharam juntos, reunindo-se e avançando em direção ao Reino dos Sonhos Gigantes. Olhando para toda a fronteira sul a partir de uma vista aérea, a montanha Yiqian estava no centro da fronteira sul em direção ao oeste, enquanto as superforças estavam espalhadas em todas as direções, todas indo em direção ao centro. Henry Fang tinha uma expressão complexa. Se ele fosse Wu Yihai, ao ouvir isso,
ficaria muito feliz e teria melhorado o moral. Mas ele não estava. Ele era Henry Fang. Assim que os reforços da fronteira sul chegassem, a corte celestial exporia sua identidade, o caos se seguiria, Henry Fang ficaria sozinho. Quanto a Wu Yong, Henry Fang suspirou. Este irmão, seu maior apoiador, se tornaria um inimigo extremamente forte que o perseguiria no futuro. Fang Yuan matou o verdadeiro Wu Yihai, mesmo que Wu Yong não se importasse com seu irmão e não quisesse vingança, por causa de seu status de caminho justo, ele precisava se vingar e matar Fang Yuan. Pode-se dizer que Fang Yuan e Wu Yong tiveram um conflito insolúvel. O clã Wu na verdade tinha outra casa imortal Gu. Wu Yong era muito bom em se esconder. Mas mesmo sendo muito rápido, como reforço mais próximo, ele ainda precisa de pelo menos um dia para chegar aqui. Fang Yuan calculou rapidamente. Quando os reforços chegassem e a corte celestial expusesse a identidade de Henry Fang, ele seria capaz de escapar em meio ao caos. Capítulo 1362, por enquanto. Coopere. A esperança era mínima. Foi uma batalha caótica de 3 vias agora. As forças da corte celestial eram as número 1. Shadow Sect foi o número 2 por causa de suas forças de batalha de 8ª posição, Purple Mountain True Monarch Zhu e Rui. As forças do Caminho Justo da Fronteira Sul estavam em 3º lugar, mesmo com a formação Super Fu, estava estacionária e até mesmo o tabuleiro de xadrez Star Constellation da Fadas e Vei poderia se infiltrar nela. Quanto a Henry Fang, ele era um membro do Caminho Justo da Fronteira Sul na superfície, mas a verdade é que ele estava mais perto do lado da Seita das Sombras, ele era uma pessoa única. Com base na situação de batalha, o Caminho Justo da Corte Celestial e da Fronteira Sul estava atacando a Seita das Sombras. A Seita das Sombras foi incapaz de rivalizar com a Corte Celestial, agora que foram atacados por outro lado, eles estavam na pior posição. Um dia, leva pelo menos um dia para chegar aqui. Nesta situação atual, se a situação continuar assim, não posso aguentar até lá. Além disso, uma vez que a Seita das Sombras caia, o Caminho Justo da Corte Celestial e da Fronteira Sul lidaria comigo, o traidor, juntos. A perda da Shadow Sect é apenas um aspecto, esta formação Super Fu também é incapaz de aguentar por um dia. Fang Yuan retraiu o olhar, ele olhou preocupado para esta formação de Super Fu. Por causa do design de Shiku Yu, a segunda camada desta formação Super Fu só poderia ser controlada por uma pessoa, outras eram inúteis. Assim, mesmo que Fang Yuan pretendesse recordar o Caminho Justo da Fronteira Sul, Fu Imortals, eles foram incapazes de resistir à invasão da Fadas e Vei. Além disso, a identidade de Henry Fang era um problema. Se esses imortais da Fronteira Sul Gu descobrissem sobre a verdadeira identidade de Henry Fang na Corte Celestial, independentemente de acreditarem ou não, ou de qualquer ação que tomassem, isso significaria que haveria um perigo desconhecido para Henry Fang. Henry Fang naturalmente pensou na primeira camada da formação Fu. Esta formação Super Fu tinha 4 camadas, Henry Fang controlava apenas a segunda camada, ainda havia uma primeira camada. Se a Fadas e Vei tivesse sucesso, Henry Fang destruiria a segunda camada da formação Fu, em teoria, ele poderia ativar a primeira camada e resistir a ela. Mas, de acordo com o Vorgu do Caminho de Informações de Shigi, o usuário desta primeira camada deve ser um imortal Fu do clã Shi. Este foi o arranjo pessoal de Shiku Yu, de sua perspectiva, ele naturalmente colocou os benefícios de seu clã em primeiro lugar. A primeira camada da formação Fu tinha muitas maneiras de detectar identidades, Henry Fang poderia se disfarçar se fosse linhagem. Mas infelizmente para ele, um dos métodos era sobre o tablet da vida Gu e a lanterna da alma Gu. Henry Fang não deixou nenhuma tábua de vida Fu ou lanterna de alma Fu no clã Shi. A respeito disso, Fang Yuan só pôde suspirar, ele praguejou impotente em sua mente, Shiku Yu, esse cachorro velho. Um Fu imortal de 8º posto, como ele poderia ser simples? Quando Shiku Yu projetou, ele naturalmente não pensou nesta situação complexa. Mas agora, era a maior restrição de Henry Fang. Era como um beco sem saída, Henry Fang estava cada vez mais perto dele. Mas a jogada de Shiku Yu foi sem dúvida a melhor que ele poderia ter feito. Foi uma grande garantia para o clã Shi. Fang Yuan teve que garantir que os imortais Fu do clã Shi não morressem completamente, especialmente Shigi, se algo perigoso acontecesse, ele precisava teletransportá-lo de volta usando a formação Super Fu. Com Shigi, haveria a primeira camada da formação Gu. Quanto à atitude que Shigi teria e como trataria Henry Fang, era um mistério. A menos que estivesse completamente indefeso, Fang Yuan não faria o uso de Shigi. A situação era complexa, 3 lados estavam lutando, Henry Fang tinha um status especial, embora estivesse no campo do Caminho Justo da Fronteira Sul, não era confiável. Havia muitas variáveis agora. Ele também estava usando métodos do Caminho da Sabedoria. A mente de Fang Yuan estava cheia de pensamentos agitados, seu cérebro iria emitir fumaça nesse ritmo. Como ele poderia escapar? Este era um problema não resolvido.
Primavera, outono, cigarra? Um pensamento apareceu na mente de Fang Yuan antes que ele negasse a possibilidade. Ele não poderia usar Springaltum Cicada, não importa o que. A vontade do céu estava dentro dela, o risco de fracasso era quase certo. Algumas vezes, Henry Fang foi capaz de renascer com sucesso por causa da ajuda secreta da vontade do céu. Mas agora, ele estava do lado oposto, a vontade dos céus queria erradicá-lo. Usar o Springaltum Cicada para renascer nesta situação estava simplesmente se iludindo. A vontade do céu na cigarra primavera-outono iria matá-lo diretamente. Usar Springaltum Cicada foi suicídio. A menos que ele tenha usado o método da Shadow Sect para refiná-lo reversamente. Mas agora, como Henry Fang poderia encontrar tempo para isso? Espere, não. Posso usar métodos de caminho do tempo para acelerar o tempo da minha abertura imortal. Dessa forma, posso desistir da formação do Superfu e me esconder dentro da minha abertura imortal, para refinar a cigarra primavera-outono. Não, isso não vai funcionar, há calamidades e tribulações. Se eu acelerar o tempo da abertura imortal, calamidades e tribulações descerão, a vontade do céu os controlará e tornará tudo muito mais difícil. E meu nível de conquista do caminho do tempo é muito baixo, não tenho garantia disso, para purificar com sucesso a cigarra primavera-outono sob tais restrições. E este método exige que eu desista da formação do Superfu, é simplesmente uma forma idiota de me paralisar. Isso não funcionaria. O destino era muito cruel, como se não houvesse como sobreviver. Mas Henry Fang não desistiu. Ele continuou a perseverar. Sua determinação não vacilou, embora sua pressão fosse intensa, embora Fadas e Wei não tivessem impedido sua invasão da formação Superfu. Perseverar. Os olhos de Henry Fang brilharam com vigor, ele não tinha medo, estava muito calmo. Esta não foi sua primeira situação desesperadora, na verdade, ele teve muitos desses encontros. Neste mundo, cultivar e lutar pela vida, não importa quais escolhas se fizessem, havia riscos envolvidos. Uma vez que se começa a subir, como escalar uma montanha, como poderia haver ganhos e crescimento sem quaisquer riscos? Até mesmo o poderoso velho ancestral Shue Gao, a força de batalha número 1 nas planícies do norte, publicamente, assumiu um risco, fazendo com que a montanha nevada, centenas de anos de seu trabalho duro, fosse destruída. Seu plano de refinar Fortune Rival em Heaven falhou completamente, Reverse Flow River foi levado embora e até sua esposa, Lady Van Shou, ficou ferida. Ou olhe para os imortais Fu da Corte Celestial, Bi Shen-Ti e Wei Ling Yang, esses 8 grandes especialistas, eles eram existências tão altas e poderosas. Mas no final, eles morreram em outra região, até seus cadáveres em ruínas foram perdidos, sem poder voltar para casa. E espada imortal Bo King, assim como Feng Jiu Jie, que morreu ao atacar a terra abençoada de Langya nos 500 anos da vida anterior de Fang Yuan. Henry Fang não era Ma Hongyun, ele não era filho da sorte, comparado a todos acima, ele era extremamente comum. Na verdade, Ma Hongyun também morreu, mesmo com a proteção do Fortune Rival em Heaven. O céu e a terra eram imparciais, tratando todos os seres como peões. Não importa quão talentoso alguém fosse, ou quão extraordinário fosse o Gu imortal, neste mundo, eles eram apenas uma forma de vida, comum e simples, todos eram tratados igualmente. Seus 500 anos de experiência, comparados ao céu e à terra, o que isso poderia significar? Sua experiência e planos profundos foram apenas o resultado de ter experimentado a natureza insensível deste mundo e de ter compreendido os caminhos das mentes humanas. Os humanos tinham limites, quem nunca cometeu um erro? Mesmo os veneráveis de nono posto não foram exceção, até mesmo Renzo foi enganado pela sabedoria Gu. Por outro lado, a vontade do céu era vasta, controlava a situação, o poder do céu e da terra era ilimitado. Desafiar o céu como humano, quão difícil foi isso? Esses sentimentos não estavam apenas no coração de Henry Fang. Ying Wuxie sentiu o mesmo. Ele estava lutando. Seu inimigo era um Gu imortal do caminho justo de nível 7, neste momento, o zumbi mortal de nível 6 Ying Wuxie estava em desvantagem. Mesmo que ele tivesse incríveis movimentos assassinos imortais, seu oponente era tão forte que Ying Wuxie mal conseguia ficar no mesmo nível dele. Depois de uma intensa batalha caótica, Ying Wuxie foi deixado para lutar sozinho, a situação era perigosa. Invocação da Besta da Alma. Ying Wuxie desencadeou seu movimento assassino imortal, 3 antigas feras almas cercaram seu corpo novamente. Mas seu inimigo, um Gu imortal de nível 7 do clã Xia, riu zombeteiramente. Não muito tempo atrás, quando ele enfrentou pela primeira vez o movimento assassino de invocação da Besta da Alma, ele ficou confuso. Mas agora, depois de ganhar experiência, o clã Xia, Gu imortal, encontrou uma maneira de combater as antigas feras almas. Usando os reinos dos sonhos. As bestas almas antigas tinham baixa inteligência, com apenas alguns esquemas, o clã Xia, Gu imortal, foi capaz de atrair essas bestas almas para os reinos dos sonhos.
Uma vez que a alma entrou no reino dos sonhos, eles se tornaram carne no cepo. As bestas almas eram almas que se tornaram corpos sólidos. Fazer pleno uso do campo de batalha fazia parte das qualidades que constituíam a força de batalha de um Gu imortal. Logo, as antigas feras da alma que Ing Wuxia convocou meticulosamente foram tratadas pelo clã Xia, Gu imortal. Ing Wuxia sorriu amargamente por dentro, ele não conseguia se libertar, ele tinha que contar com ajuda externa agora. Mas nesse momento, sua expressão congelou, ele recebeu a carta do sexto cabelo, Henry Fang queria cooperar com a seita das sombras. Desde que o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura despertou e assumiu o controle, ele contatou Henry Fang, pedindo para trabalharem juntos. Infelizmente, Fang Yuan desconfiava dos métodos de caminho de informação da Shadow Sect, embora tivessem suas respectivas necessidades, eles não fizeram nenhum progresso na cooperação. Ing Wuxia não esperava que Henry Fang buscasse cooperação com a Shadow Sect agora. É tarde demais. A amargura no coração de Ing Wuxia se intensificou. Tarde demais. Já era tarde demais. Ele não sabia onde Fang Yuan estava, mas Shadow Sect já havia iniciado a missão para salvar o corpo principal. Sexto Cabelo transmitiu que Henry Fang precisava de um verme fu de caminho de informação para se comunicar com Ing Wuxia. Fang Yuan não podia interagir diretamente com Shadow Sect, eles precisavam do Sexto Cabelo como intermediário. Isso ocorreu porque o caminho de informação de comunicação Gu veio em pares. Dessa forma, pistas sobre o paradeiro uns dos outros foram deixadas para trás. Foi fácil deduzir suas localizações a partir disso. Dê a ele. Ing Wuxia pensou e não rejeitou. Em seguida, a voz de Fang Yuan ressoou na mente de Ing Wuxia, você está em um estado lamentável, Ing Wuxia, o imortal do clã Xi está prestes a matá-lo. Que tal levar a alma ao sonho? Você não está usando? Ing Wuxia ouviu essas palavras e seus olhos se arregalaram, ele ficou extremamente chocado. Yuan Fang. Ele transmitiu, você está aqui neste campo de batalha? O que você acha? Henry Fang riu, pare de usar a invocação aleatória de bestas da alma, você já usou 3 vezes, o efeito está piorando, você está apenas aumentando o risco e desperdiçando sua essência imortal. Ing Wuxia tremeu, Fang Yuan, você está aqui mesmo. Droga, você realmente entrou, desde quando? Espere, meu oponente é você? Se fosse eu, você já estaria morto. Chega de conversa fiada, vamos, Fang Yuan fez uma pausa, coopere. Capítulo 1363, o maior traidor do caminho justo da fronteira sul. Cooperação. Ao ouvir a sugestão de Fang Yuan, uma expressão complexa apareceu incontrolavelmente no rosto de Ing Wuxia. O relacionamento de Henry Fang e da Seita das Sombras era muito interligado e complexo. Como meio demônio de outro mundo, Henry Fang já foi a ferramenta da vontade do céu, enviado de volta para destruir o plano da Seita das Sombras em uma última tentativa. Fang Yuan, que obteve com sucesso a abertura soberana e imortal, era inimigo da Shadow Sect, eles estavam em conflito completo. Durante a Batalha da Montanha Yitian, a Seita das Sombras perdeu totalmente, eles queriam despedaçar Henry Fang. Mas Henry Fang fez bom uso de seu tempo e, aproveitando a vantagem do corpo soberano e imortal para ficar mais forte, ele começou a caçar Ing Wuxia e sua gangue. Se Ing Wuxia e os outros não tivessem uma boa noção do tempo ou métodos excelentes para escapar, eles já teriam morrido nas mãos de Henry Fang. Após a batalha de Reverse Flow River, Fang Yuan já foi capaz de igualar o 8º posto de Fu Immortals. Shadow Sect era agora liderado por Purple Mountain True Monarch, eles mudaram suas táticas, buscando cooperação com Fang Yuan. Este foi um ponto de viragem crucial no relacionamento deles. Precisamente por isso, neste momento, quando Henry Fang iniciou a cooperação, Ing Wuxia acenou com a cabeça, respondendo, então vamos trabalhar juntos. Ing Wuxia não era contra trabalhar juntos. Ou melhor, ele já foi contra a ideia quando True Mountain True Monarch mencionou isso, ele não entendeu o porquê. Mas as pessoas mudam. Se isso fosse durante a Batalha da Montanha Yitian, Ing Wuxia era novo na vida, ele não sabia de nada, não consideraria trabalhar com seu inimigo. Quando a Seita das Sombras era forte, Fang Yuan era fraco como uma formiga, Ing Wuxia nunca trabalharia com Fang Yuan. Depois de perder na Montanha Yitian, Ing Wuxia odiava Fang Yuan, não havia como cooperar. Ing Wuxia só queria recuperar a antiga glória da Shadow Sect. Mas à medida que Fang Yuan ficou mais forte e foi atrás de Ing Wuxia várias vezes, Ing Wuxia começou a sentir profunda cautela em seu coração. Recentemente, quando Fang Yuan os perseguiu até as planícies do norte, além da cautela, Ing Wuxia também sentiu medo de Fang Yuan. Após a batalha de Reverse Flow River, Ing Wuxia desenvolveu uma nova emoção em relação a Fang Yuan. Isso foi admiração. Henry Fang fez o que Ing Wuxia foi incapaz de fazer, ele era realmente digno de ser escolhido pela vontade do céu para retornar ao passado e atrapalhar os planos da Seita das Sombras.
Não é que eu não seja forte, mas meu inimigo é Enrifang. Ying Wuxie pensou assim e percebeu que suas perdas não eram tão inaceitáveis. Como vamos cooperar? Não aguento mais. Ying Wuxie disse diretamente. Fang Yuan franziu a testa. Ying Wuxie teve uma atitude muito direta. Fang Yuan ficou um pouco surpreso. É claro que vou ajudar vocês primeiro. A corte celestial é muito forte. Só há esperança se trabalharmos juntos. Fang Yuan suspirou, transmitindo ao clã Xiagu imortal que estava lutando contra Ying Wuxie. Retiro? Por que devo recuar? Já conheço as fraquezas do meu inimigo. Posso vencer. O clã Xiagu imortal estava muito confuso. Um Gu imortal do clã Yao está em grande perigo. Você precisa ajudá-lo. Vá rápido. Estou supervisionando todo o campo de batalha. Como você pode entender o quadro geral como eu? Enrifang disse sem educação. O clã Xiagu imortal estava muito infeliz, mas por causa do status de Wu Yiha e do fato de ele estar no controle da formação do Super Fu, ele bufou mentalmente antes de sair. Como você vai me ajudar? Faça alguma coisa rapidamente. Ying Wuxie insistiu, mas de repente, seus olhos se arregalaram quando ele olhou para seu oponente em estado de choque. Ele recuou enquanto olhava descontente para Ying Wuxie, voando rapidamente para longe. Pare de fazer barulho, eu já te ajudei. Enrifang disse no momento apropriado. O coração de Ying Wuxie estremeceu, perguntando, e você não disse que não era você? Ele é um de seus subordinados? Chega de conversa inútil, diga-me, qual é o plano da Shadow Sect? Não me diga que você não tem planos alternativos. Enrifang perguntou imediatamente. Ying Wuxie sorriu amargamente, respondendo, claro que sim, nosso apoio sou eu. Rumo! Uma explosão intensa ocorreu, das correntes de ar furiosas, o verdadeiro monarca da montanha púrpura voou para fora das infinitas luzes profundas enquanto ele descia. Por que você está fugindo? Lute comigo. Atrás dele, Duke Long o perseguiu. Seus longos cabelos estavam esvoaçantes, seu corpo musculoso havia mudado, não apenas seus chifres de dragão estavam mais afiados e mais longos agora, suas mãos haviam se transformado em garras de dragão, sua cauda de dragão estava balançando atrás dele, sua pele estava coberta com uma camada de escamas de dragão. Purple Mountain True Monarch parecia patético, mas seu olhar era claro como água. Duke Long, a história afirma que ele cultivou principalmente o caminho do Qi, mas por causa de sua falta de expectativa de vida, ele também cultivou o caminho da transformação. Purple Mountain True Monarch analisou em sua mente. Apenas seus métodos de caminho de transformação já são tão poderosos, como esperado de alguém no mesmo nível de Bo King. Deixe-o tentar esse movimento. Pensando nisso, o corpo do Purple Mountain True Monarch tremeu, ele se virou agilmente, voando para cima. Ao mesmo tempo, seus 10 dedos tremularam como se ele estivesse tocando uma cítara. Svi, svi, svi. E um fluxo interminável de manchas roxas de luz estelar saiu de seus dedos, perfurando o espaço e atacando Duke Long. Essas partículas de luz estelar eram extremamente deslumbrantes, não só eram rápidas, como também voavam no ar com um rastro de luz atrás delas, era extremamente bonito. Duke Long grunhiu, ele sentiu que essas manchas roxas da luz das estrelas não eram simples. Ele rapidamente usou seus métodos de ataque contra eles. Mas essas manchas roxas de luz estelar eram muito ágeis, elas rapidamente se esquivaram dos ataques de Duke Long enquanto apontavam diretamente para ele. Duke Long viu isso e elogiou em sua mente, como esperado de um cultivador do caminho da sabedoria, seus movimentos assassinos imortais são ágeis e ágeis, especialmente este movimento, é extremamente refinado. Não posso me comparar a ele neste aspecto. Caminho da sabedoria Fu imortais tinham pensamentos infinitos, eles eram mais habilidosos em controlar movimentos de assassinos imortais e em criar ataques de estilos variados. Por que devo ficar atolado? É mais sensato aproveitar minhas vantagens. Duke Long ignorou essas manchas roxas de luz estelar, usando sua poderosa defesa para enfrentá-las e avançando destemidamente. Vendo isso, uma luz misteriosa brilhou nos olhos do True Mountain True Monarch. Ele finalmente caiu na minha armadilha. Acontece que seu movimento teve um efeito oculto. Ao entrar em contato com qualquer movimento assassino imortal, ele transmitiria algumas informações fragmentadas ao Purple Mountain True Monarch. Inúmeras informações fragmentadas combinariam e exporiam os segredos do movimento do assassino imortal. Com informações suficientes, o Purple Mountain True Monarch seria capaz de atingir o método defensivo de Duke Long e retaliar contra ele. A abordagem ofensiva de Duke Long depois de confirmar o poder das manchas roxas da luz das estrelas adequou-se à tática do Purple Mountain True Monarch. Purple Mountain True Monarch sempre se sentiu incomodado com a defesa de Duke Long. Depois de obter informações suficientes, Purple Mountain True Monarch usou um novo movimento assassino imortal.
Ele empurrou com as duas palmas quando grandes quantidades de névoa apareceram, impedindo o avanço de Duke Long. Os olhos de dragão do Duke Long brilharam com uma luz forte. Depois de olhar para eles, ele instantaneamente viu o poder desse movimento assassino imortal. Ele riu muito enquanto avançava na névoa roxa. Instantaneamente, ele perdeu completamente o senso de direção. Duke Long parou imediatamente, permanecendo imóvel enquanto abria a boca, emitindo um alto rugido de dragão. O rugido do dragão reverberou por toda a área, a névoa roxa tornou-se mais fina até desaparecer. Duke Long viu True Mountain True Monarch novamente, ele ainda estava recuando, tentando se afastar de Duke Long. Duke Long riu, sua figura desapareceu e apareceu diante do verdadeiro monarca da Montanha Roxa instantaneamente. Coma meu punho! Duke Long gritou alto, golpeando diretamente com o punho direito. Este não foi um movimento assassino imortal. Em tão pouco tempo, Duke Long teve que manter sua concentração em seus vários movimentos assassinos defensivos, ele não ativou nenhum outro movimento assassino imortal. Mas com sua resistência física, seu punho normal tinha um poder ofensivo incrível. Bam! Purple Mountain True Monarch não conseguiu se esquivar a tempo, ele foi atingido diretamente pelo punho de Duke Long. Mas seu peito que foi socado tremeluziu com uma luz profunda, seu corpo estava basicamente ileso. Purple Mountain True Monarch também tinha métodos defensivos incríveis. Purple Mountain True Monarch não foi ferido pelo soco de Duke Long, ele até usou a força do punho para acelerar sua retirada para trás. Mas no momento seguinte, Duke Long apareceu ao lado do Purple Mountain True Monarch novamente, socando. Bam! A mesma cena apareceu novamente, mas Duke Long perseguiu incansavelmente, não importando para onde True Mountain True Monarch voasse, ele poderia instantaneamente se teletransportar e socar com os punhos. Os socos de Duke Long choveram interminavelmente, incontáveis sombras de punhos envolviam Purple Mountain True Monarch. Purple Mountain True Monarch era como uma bola de borracha, jogada constantemente por Duke Long, ele estava levando uma surra sem ser capaz de retaliar. O verdadeiro monarca da Montanha Púrpura tremeluzia com uma luz profunda, defendendo-se dos punhos do Duke Long. Logo, os socos de Duke Long não eram mais tão simples. Punho de dragão caótico. Um movimento assassino imortal foi ativado. Mas o efeito foi baixo. Duke Long pensou, e meu caótico punho de dragão fará com que os pensamentos na mente do meu inimigo se tornem caóticos se acertar. Com uma enxurrada de socos, meus oponentes não conseguirão pensar, apenas receberão golpes passivamente. Mas esse efeito não aparece nele de forma alguma. No nível do Duke Long, ele já pode alcançar as características de outros caminhos. O movimento assassino do caminho de transformação de Duke Long teve efeitos no caminho da sabedoria. Mas quando foi usado em um caminho de sabedoria, fui imortal, Purple Mountain True Monarch, foi simplesmente uma brincadeira de criança. Duke Long poderia dar um soco mortal em seus outros inimigos com o punho caótico do dragão, mas contra o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, ele só tinha vantagem. Enquanto Duke Long estava investigando a conquista do caminho da sabedoria do Purple Mountain True Monarch, Purple Mountain True Monarch também estava analisando Duke Long. Mesmo que ele estivesse sendo atingido, ele estava calmo, sem nenhum sinal de pânico. O caminho da sabedoria tinha 3 aspectos: pensamentos, vontades e emoções. Purple Mountain True Monarch tinha métodos para eliminar suas emoções negativas na batalha. O movimento do Duke Long é evidentemente um movimento assassino imortal, permitindo que ele se teletransporte continuamente. Dentro de seus olhos de dragão, há outro movimento assassino imortal com poderosos efeitos investigativos. Pela minha dedução inicial, o teletransporte dele não depende de para onde ele olha. Não me diga. Capítulo 1364, Duke Long entra no sonho. No momento seguinte, Purple Mountain True Monarch estalou os dedos. Um movimento assassino imortal foi usado, um halo roxo espalhado por milhares de passos. A figura do Duke Long parou, ele não podia mais usar o teletransporte para se aproximar do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Ele percebeu que a velocidade de reação é muito rápida, o caminho da sabedoria e imortal são tão problemáticos como sempre. Duke Long interrompeu seus ataques, suspirando. Seu movimento assassino foi usado com o rugido do dragão anteriormente. Onde quer que o rugido do dragão chegasse, ele poderia se teletransportar usando o movimento assassino. Mas havia um limite de tempo. O verdadeiro monarca da Montanha Púrpura percebeu isso e usou seus métodos do caminho da sabedoria para imitar o efeito do caminho do som, limpando o ambiente. O método de movimento de Duke Long não podia mais ser usado, era ineficaz. Nesse caso, tente este movimento. Duke Long abriu a boca no ar. 2 dentes caíram e ficaram maiores com o vento em movimento. Em um instante, seus 2 dentes se transformaram em presas de dragão brancas como a neve que pareciam lâminas curvas.
Duke Long respirou profundamente depois de algumas respirações, usou seu movimento assassino imortal. Presa de dragão em espiral. Duas presas de dragão brancas como a neve dispararam rapidamente, a velocidade superou em muito True Monarch da Montanha Púrpura, aproximando-se rapidamente dele. As duas lâminas curvas de presas de dragão espiralaram em torno do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Cada vez que atingiam, havia uma luz ofuscante nítida no corpo do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Tentando usar esse método para me conter? Presas de dragão, elas são sólidas, isso é diferente dos movimentos normais do assassino. Purple Mountain True Monarch sentiu sua pressão se intensificando. O poder das presas do dragão não era pouca coisa. Purple Mountain True Monarch rapidamente percebeu que ele tinha que lidar com esse movimento assassino imortal. Lord Purple já usou seus métodos pessoais, mas ainda é reprimido pelo Duke Long. Ying Wuxia voou enquanto observava a batalha do Purple Mountain True Monarch do Duke Long. Ele tinha um bom ângulo de batalha. Neste campo de batalha complexo, ele poderia realmente assistir a batalha de dois imortais Good nível 8. No momento, os dois ainda estavam investigando. Evidentemente, Duke Long era mais forte que o Purple Mountain True Monarch. Em termos de força de batalha, Duke Long estava no mesmo nível de Bo King. Purple Mountain True Monarch era naturalmente mais fraco. Mesmo que este último realmente tivesse força de batalha no pico do 8º posto. A força de Lord Purple continuará a enfraquecer, porque ele está constantemente usando o movimento do assassino imortal para criar mais corpos defeituosos do Pure Dream Reality Seer Physique e limpar o reino dos sonhos. Durante este processo, ele precisaria dividir sua própria alma. É extremamente doloroso. Ying Wuxia assistiu com preocupação. Purple Mountain True Monarch não era páreo para Duke Long para começar, mas ele ainda tinha que criar corpos Pure Dream Reality Seer Physique agora. Quando os métodos do Purple Mountain True Monarch fossem totalmente compreendidos por Duke Long, ele perderia. Rápido, rápido, rápido. Ying Wuxia insistiu consigo mesmo. Ele não contaria isso a Ying Fang, é claro. Embora estivessem trabalhando juntos, eles não estabeleceram nenhum acordo de caminho de informação. Ying Wuxia não confiava totalmente em Ying Fang. Mas se quisessem chegar a um acordo, a situação não lhes permitia e, mesmo que pudessem, Ying Fang não o faria. Ambos os lados queriam cooperar, mas não confiavam um no outro. Mas por causa do inimigo, a Corte Celestial, eles tiveram que trabalhar juntos. Encontrei, em direção ao sudeste, há um casulo de luz prestes a se formar, chegue lá rapidamente. Neste momento, Fang Yuan transmitiu. Ying Wuxia olhou naquela direção e sentiu-se hesitante. Se ele seguisse as instruções de Fang Yuan, ele teria que se aprofundar no território do caminho correto da fronteira sul. Havia muitos imortais Gu do caminho justo da fronteira sul lá. Ying Fang era confiável? Isso foi uma armadilha? Ying Wuxia não pôde deixar de hesitar. Se eu quisesse te machucar, você teria morrido antes. Fang Yuan transmitiu, como se soubesse o que Ying Wuxia estava pensando. Ying Wuxia teve que admitir que Ying Fang estava certo, mas pensou, talvez Ying Fang não me queira morto e queira me capturar vivo? Se ele quiser me capturar, ele precisará tomar providências. Existe uma formação Fu ou um movimento assassino no campo de batalha lá. Mas desta vez, Ying Wuxia balançou a cabeça, sem hesitar mais. Ele queria jogar. Neste momento, ele teve que jogar. Seguindo as instruções de Ying Fang, ele voou. Logo, ele viu um caminho justo na fronteira sul. Fu imortal. Caramba! O coração de Ying Wuxia deu um pulo. O caminho justo da fronteira sul, Gu imortal, também o encontrou. Mas quando ele estava prestes a atacar Ying Wuxia, seu rosto mudou. Depois de hesitar, ele voou para longe com uma expressão complexa. Por que isso aconteceu? Ying Wuxia ficou chocado. Esta foi a segunda vez. Ele também era subordinado de Ying Fang? Se sim, por que ele tinha aquela expressão? Ele parecia estranhamente relutante e um pouco irritado. Ying Wuxia estava ficando mais confuso. Ele continuou avançando e se encontrou com a terceira pessoa, e depois com uma quarta. Os dois imortais Gu do caminho justo da fronteira sul que ele conheceu também o deixaram em paz. Esta foi naturalmente uma manipulação de Ying Fang. Usando a desculpa do quadro geral, ele mandou embora todos aqueles Gu imortais do caminho justo da fronteira sul por motivos simples. Por exemplo, aquele lugar precisa mais de você, um aliado está em perigo. Se você não for, eles morrerão e ignore aquele zumbi imortal de nível 6, enviei outros para lidar com ele adiante. Todos os tipos de razões permitiram que Ying Wuxia se movesse sem impedimentos. Ninguém esperaria que Wu Yihai trabalhasse com Shadow Sect. Entre os imortais Fu do caminho justo na fronteira sul, quem pensaria nisso? Neste momento, a Corte Celestial ainda não havia exposto a verdadeira identidade de Ying Fang.
Com a ajuda de Fang Yuan, Ying Wuxie aproximou-se de seu destino. Na verdade, há um casulo de luz aqui? O especialista de nível 7, Yi Ting, teve uma descoberta repentina. Seu corpo tremeluziu com um raio, trazendo seu corpo em direção ao casulo. Pare com isso! Ying Wuxie, que acabará de chegar, gritou de repente em voz alta. Yi Ting se sentiu estranho. Quem é esse? Ele realmente chegou aqui. O grito de Ying Wuxie não o perturbou, ele já estava muito perto do casulo de luz, estava prestes a ter sucesso. Mas no momento seguinte, a visão de Yi Ting mudou. Ele foi teletransportado à força pela formação Super Gu. Senhor Wu Yi-Hai. Eu estava prestes, e Yi Ting percebeu isso e de repente gritou. Ele foi realmente um obstáculo ao invés de uma ajuda. Ele estava claramente prestes a ter sucesso. Eu sei, mas outro lugar precisa mais de você. Não se preocupe, já notei o inimigo no casulo, vou lidar com isso. Fang Yuan interrompeu as palavras de Yi Ting. Yi Ting queria dizer mais, mas sua visão mudou, ele foi teletransportado novamente para outro lugar. Esse Wu Yi-Hai, ele acha que pode me usar como peão porque controla a formação Gu. HMPH. Yi Ting estava extremamente infeliz, mas não suspeitava das verdadeiras intenções de Enrifang. Fang Yuan não o teletransportou aleatoriamente, porque ao seu redor havia um Southern Border Gu imortal prestes a morrer da fada Miao Yin. Yi Ting rapidamente entrou na batalha, esquecendo-se do descontentamento com Fang Yuan. Ying Wuxie sentiu como se estivesse em um sonho. Vendo que Yi Ting estava prestes a ter sucesso, ele quase se desesperou. Mas no momento seguinte ele foi do inferno para o céu, essa mudança foi muito repentina, ele ficou muito feliz. Ying Wuxie estava um pouco atordoado. Mas quando ele recobrou o juízo, ele contatou Enrifang com seu verme Gu do caminho de informação, gritando, você realmente controla toda a formação do Super Fu. Qual é a sua identidade atual? Fang Yuan sabia que isso não poderia ser escondido, ele expôs, quem mais? Atualmente sou Wu Yi-Hai. Ying Wuxie ouviu isso, seus olhos quase saltaram. Essa resposta foi impressionante demais, desde quando e quais métodos Fang Yuan usou para chegar a essa posição? Depois de aceitar esse fato, Ying Wuxie entendeu tudo. Não é de admirar que aqueles Gu imortais do caminho justo da fronteira sul tenham dado lugar a ele. Ying Wuxie achou que suas expressões eram bastante engraçadas agora. Mas logo ele sentiu alguma preocupação. Fang Yuan tem um sonho desvendado, ficando aqui por tanto tempo sem ser detectado, ele definitivamente tem um grande esquema. Ele definitivamente obteve grandes ganhos. Tão perto. Se não fosse pelo plano de Lord Purple de pegar o caminho correto desprevenido, Enrifang poderia ter sido capaz de continuar aqui por um longo tempo, seria um grande problema para a seita das sombras. As emoções de Ying Wuxie estavam mudando, do choque à compreensão e à preocupação, ele finalmente alcançou o casulo de luz. Essa aura. Um casulo de nível 7. Ying Wuxie estava animado. Como posso escolher errado? O que você está esperando? Enrifang riu. Ying Wuxie assentiu, usando seu movimento assassino imortal. Este movimento assassino entrou em vigor rapidamente, num instante, o casulo que ainda não havia se formado se estabilizou completamente e tomou forma. A alma de Ying Wuxie e os vermes Gu entraram no casulo de luz. Enquanto isso, seu corpo zumbi imortal de nível 6 foi abandonado. O casulo de luz se rompeu quando um Ying Wuxie de nível 7 apareceu. Não resista, vou mandar você embora. A voz de Enrifang entrou novamente na mente de Ying Wuxie. No momento seguinte, Ying Wuxie foi teletransportado para longe, observando novamente a batalha de Duke Long e Purple Mountain True Monarch. Sem hesitar, Ying Wuxie usou seu trunfo. Movimento do assassino imortal, leve a alma ao sonho. A expressão do Duke Long mudou, em um instante ele foi arrastado para um sonho. No momento seguinte, ele perdeu contato com o mundo exterior. Purple Mountain True Monarch ficou surpreso, o que está acontecendo? Um esquema? Mas a seguir, ele recebeu a transmissão de Ying Wuxie, estou aqui, Lord Purple, sou um Fu imortal do caminho dos sonhos de nível 7 agora. Bom. Purple Mountain True Monarch ficou radiante, este trunfo foi finalmente ativado. Depois de alguns obstáculos, obtive este corpo imortal devido à ajuda de Fang Yuan. Ele está atualmente atuando como Wu Yi-Hai, ele está controlando a formação Super Fu do caminho justo da fronteira sul, ele quer cooperar com você. Os olhos do Purple Mountain True Monarch brilharam intensamente, e excelente, envie meu caminho de informações Guvor para ele, precisamos conversar. Com Fang Yuan e Shadow Sek iniciando sua cooperação, a situação finalmente parecia estar mudando.
Capítulo 1365 E a vontade do céu da constelação estelar aparece. Duke Long entrou em um sonho. Ing Wuxie tinha um corpo imortal de nível 7, ele explodiu com grande força, mudando a situação de batalha entre dois imortais Gu de nível 8. Duke Long caiu no reino dos sonhos e não conseguiu escapar. Purple Mountain True Monarch usou esta grande chance para retaliar. Estrondo. As explosões continuaram incessantemente, mas inúmeras sombras de dragão apareceram no corpo de Duke Long, havia também inúmeras tatuagens em forma de dragão movendo-se ao redor de sua pele. Um movimento assassino defensivo tão incrível, o verdadeiro monarca da Montanha Roxa não podia fazer nada ao Duke Long por enquanto. Semelhante ao Purple Mountain True Monarch, Duke Long tinha muitos métodos defensivos, entre eles movimentos assassinos incrivelmente úteis. Esses movimentos matadores eram como a armadura de madeira da qual Bi Shen-Tian tanto se orgulhava. Este tipo de movimento assassino se transformou em marcas Dão e ficou gravado no corpo do Gu imortal. Eles normalmente estavam adormecidos, mas quando atacados, eles se ativariam e não precisariam de nenhum pensamento para manipulação, apenas usando essência imortal. Isso era um pouco parecido com a ocultação fantasmagórica de Yin Fang. A ocultação fantasmagórica foi um movimento assassino de primeira linha criado pelo venerável demônio do céu ladrão. Mas esse movimento foi muito mais refinado do que a armadura de madeira de Bi Shen-Tian, ou os métodos defensivos de Duke Long e Purple Mountain True Monarch. Porque a ocultação fantasmagórica não apenas se fundia consigo mesmo e tinha um efeito ativo o tempo todo, o mais importante é que não custou nada da essência imortal do Gu imortal. Um movimento matador que estava ativo permanentemente sem usar qualquer essência imortal. Este foi o método supremo do venerável demônio ladrão do céu. Do ponto de vista das 10 grandes seitas do continente central e de Yin-Fang, era impensável, eles não tinham como entender um método tão místico. Agite, agite. Duas luzes brancas estavam espiralando e pousando no corpo do Purple Mountain True Monarch. Foi o movimento em espiral do matador de presas de dragão que Duke Long havia usado anteriormente. Depois que os dois flashes de luz explodiram, as duas presas do dragão não tiveram sucesso, mas ainda circularam ao redor do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, prontos para uma oportunidade. Este movimento assassino também não precisa de manipulação do Gu imortal? Problemático. Purple Mountain True Monarch franziu a testa ligeiramente. Mas, felizmente, tenho mantido a luz das estrelas roxa da percepção do pensamento ativada. O verdadeiro monarca da Montanha Púrpura soltou um grito alto enquanto inúmeras partículas de luz estelar emergiam dos poros de seu corpo. Manchas de luz estelar voaram ao redor de Duke Long, eles se reuniram, atirando nas camadas de defesa de Duke Long e sendo quebrados continuamente. Mas logo, todo tipo de informação foi transmitida para a mente do Purple Mountain True Monarch. Mate-o rapidamente. Ing Wuxie observou a batalha de longe, gritando em sua mente. Na formação Super Fu, Fang Yuan também estava observando de perto a batalha do Purple Mountain True Monarch. Verdadeiramente impenitente. Demônio caído, você está além da salvação. A voz da fada Zivei pôde ser ouvida novamente na formação do Super Fu. Fang Yuan ajudou Ing Wuxie e indiretamente fez com que Duke Long entrasse em seu sonho. A fada Zivei viu tudo isso. No entanto, se você acha que Lord Duke Long irá falhar por causa disso, você está completamente errado. Dizendo isso, a fada Zivei realmente riu. Preciso te agradecer. As muitas vezes que você usou a formação Super Fu me permitiram ver muitas das operações da formação Super Fu. Você não percebeu que está perdendo gradativamente o controle desta formação Super Fu? Sua velocidade de invasão está ficando mais rápida, mas não há necessidade de tentar me blefar. Fang Yuan zombou. A fada Zivei ficou atordoada. Mesmo que vocês tenham vindo aqui de forma imponente, sua verdadeira força de batalha está apenas neste nível. Os olhos de Yin Fang brilharam intensamente. A verdade é que, contanto que outro Gu imortal de nível 8 como você apareça, você será capaz de varrer o campo de batalha. Infelizmente, a Torre de Supervisão Celestial não enviou mais ninguém. Em vez disso, você teve que vir aqui secretamente para invadir a formação Super Fu, e o Duke Long teve que lutar pessoalmente. Mesmo sabendo minha verdadeira identidade, você não me expôs, minha identidade ainda é um segredo. Além de não ter nenhuma evidência, sua intenção é usar a força do caminho justo da fronteira sul para lidar com a seita das sombras, certo? E também, há outra razão, mesmo se você expor minha identidade e convencer o caminho correto da fronteira sul, essa formação Super Fu ainda estará sob meu controle. Este ponto crucial não mudará por causa da minha identidade. Você veio para a formação Super Gu para conseguir essa enorme moeda de troca também. Tudo isso mostra que sua corte celestial está colocando uma frente falsa, sua força de batalha de nível 8 está faltando. A fada Zivei ficou em silêncio. Ela se lembrou da cena de alguns dias atrás. Naquela época, ela estava pesquisando o Star Constellation Chessboard.
Esta casa imortal Fu sempre esteve no tesouro da corte celestial. Depois que o Duque Long acordou, ele teve autoridade para retirá-la e deixar a Fadas e Vei usá-la. Depois de interagir e usá-lo, Fadas e Vei sentiu o brilho supremo desta casa imortal Gu. Esta casa imortal Fu era de fato o caminho da sabedoria. A casa imortal Fu, criada por lei de Star Constellation Imortal Venerable, poderia realmente permitir que minha capacidade de dedução aumentasse muitas vezes. Pensando na estrela Constelação Imortal Venerável, a Fadas e Vei olhou com admiração. Sua capacidade de dedução do caminho da sabedoria era originalmente incrível. Agora que cresceu várias vezes, a Fadas e Vei sentiu como se isso fosse uma ilusão de que ela era o caminho da sabedoria número 1, imortal no mundo atual. É uma pena que, embora minhas deduções sejam mais poderosas agora, eu ainda precise de informações cruciais. As pistas são muito poucas, é difícil fazer deduções. A Fadas e Vei tinha um olhar turvo. Ela pensou antes, quando os imortais Gu do continente central foram perseguidos pelo velho ancestral Shueagao e Longevity Heaven, eles conseguiram esconder as pistas e evitar que a Fadas e Vei deduzisse a localização de onde os imortais Gu do continente central estavam presos. Os reforços, portanto, não tinham para onde ir e não podiam ser enviados. Ela também pensou em Yifang. O tempo todo, a corte celestial estava tentando matar essa pessoa. Mas eles não tinham as pistas para ele. Ao deduzir, como Fang Yuan tinha medidas preventivas, ele sempre poderia resistir e ser informado das deduções. Assim, o paradeiro de Yifang não estava ao alcance da corte celestial. A Fadas e Vei suspirou estranhamente. Mas neste exato momento, o tabuleiro de xadrez Star Constellation em suas mãos começou a absorver sua essência imortal e foi ativado por conta própria. Um pedaço da vontade do céu jorrou do Star Constellation Chessboard, flutuando no ar e se transformando na aparência do Star Constellation Imortal Venerable. Vendo isso, Fadas e Vei ficou extremamente chocada. Star Constellation Chessboard era propriedade de Star Constellation Imortal Venerable, mas ela havia morrido há muito tempo. A Fadas e Vei foi capaz de controlar esta casa imortal Fu agora, ela estava apenas pegando-a emprestada. Zivei, este é o venerável imortal da constelação estelar, por que você não está prestando homenagem? Duque Long chegou e ficou atrás de Fadas e Vei. Mas esta é a vontade do céu. A Fadas e Vei era um caminho de sabedoria Gu imortal, ela poderia naturalmente dizer qual era essa vontade. Claro que esta é a vontade do céu. Você é muito jovem, não conhece esse segredo. Lady Star Constellation Imortal Venerable havia assimilado a vontade do céu há muito tempo. Mesmo que seu corpo tenha desaparecido, sua vontade reside no mundo das 5 regiões, ela é uma com o céu e a terra. Duque Long expôs alguns segredos verdadeiramente aterrorizantes. A Fadas e Vei estava atordoada, sentindo um choque incomparável. Isso significa que Star Constellation Imortal Venerável alcançou a vida eterna? Se a vontade do céu for lei de Star Constellation Imortal Venerável, então o mundo inteiro não estaria do lado da corte celestial? Mas o Duque Long balançou a cabeça, e você deveria dizer, a corte celestial está do lado da vontade do céu. Depois de assimilar a vontade do céu, Star Constellation Imortal Venerable não é mais ela mesma. Este foi um sacrifício grande e altruísta. Naquela época, pelo bem da humanidade, Star Constellation Imortal Venerable se sacrificou para modificar a vontade do céu. Desde então, a vontade do céu ganhou a forma de constelação estelar imortal venerável, mas ainda é a vontade do céu em essência. O olhar da Fadas e Vei cintilou, ela era um caminho de sabedoria Gu imortal, ela entendeu imediatamente. Star Constellation Imortal Venerable se sacrificou por toda a raça humana, ela assimilou com a vontade do céu. O núcleo da vontade do céu não mudou, mas algumas coisas foram modificadas pelo Star Constellation Imortal Venerable. Por exemplo, a forma que assumiu, e talvez, uma sugestão de preocupação humana em relação à corte celestial? Esta foi talvez a razão pela qual a corte celestial seguiu e executou a vontade do céu e, depois de incontáveis eras, ainda permanecia forte. A grande era está chegando, as 5 regiões se tornarão uma só, o destino já atingiu um ponto crucial. A vontade do céu da Star Constellation falou enquanto estendia a mão direita. Em sua mão direita, um pedaço da vontade do céu voou e flutuou no ar, transformando-se na forma da formação Superfu da fronteira sul. Aqui. Uma batalha crucial está prestes a acontecer, o resultado desta batalha afetará o mundo inteiro. Sectral Soul Demon Venerable é extremamente fraco, toda a Shadow Sect estará reunida aqui, Fang Yuan está disfarçado de Wu Yihai, misturando-se com o caminho justo da fronteira sul. Este é um bando de pessoas que desafiam o destino, a fonte de todo o caos e turbulência. Eliminá-los ajudará a reparar o destino imortal Fu. No entanto, a corte celestial só permitirá que vocês dois lutem desta vez. A vontade do céu da Star Constellation foi dita claramente. Por quê? A Fadas e Vei não entendeu.
A corte celestial tinha fundações muito profundas. No início da Batalha da Montanha Yitian, eles descobriram tarde demais, e os imortais Gu de nível 8 da corte celestial despertados não foram suficientes para reverter a situação. Mas agora que eles tinham um lembrete da vontade do céu da constelação estelar, o tempo era amplo, a corte celestial tinha muito tempo para se preparar. A corte celestial poderia reunir totalmente seu poder e esmagar os inimigos. Mas a vontade do céu da Star Constellation disse a Fadas e veio ao Duque Long que apenas os dois poderiam ir, isso é algo fadado a acontecer. Após a Batalha da Montanha Yitian, as incertezas da sorte diminuíram muito. Agora que o destino imortal Gu está se recuperando, o destino está recuperando o controle do mundo. Você sem dúvida vencerá desta vez. Não incomode os imortais Gu em hibernação na corte celestial, eles servem a um propósito maior. Os alicerces da corte celestial não podem ser enfraquecidos ainda mais, caso contrário, as consequências serão severas. Traga a torre de supervisão do céu e o tabuleiro de xadrez da constelação estelar. Os imortais Gu das 10 grandes seitas do continente central não devem ser mobilizados desnecessariamente. Lembre-se de preservar suas vidas. Nos próximos 10 anos, a torre de supervisão do céu precisará de ainda mais imortais Fu de nível 8 para hibernar. Lembre-se disso. A vontade do céu da Star Constellation deu-lhes muitas instruções. A Fadas Ivei obteve muitas informações, mas ficou muito mais confusa agora. Ela descobriu que mesmo sendo membro da Corte Celestial, ela, na verdade, sabia muito pouco sobre isso. Uma organização tão grande tinha fundações profundas, mas não poderia usá-las de forma imprudente como ela havia imaginado antes. Os imortais Fu da Corte Celestial estavam hibernando, além de prolongar sua vida, parecia haver um propósito ainda maior. Capítulo 1366, Duque Longo desperta. A corte celestial tinha suas preocupações, mas quais eram essas preocupações? A vontade do céu da constelação estelar não declarou claramente. Depois de dizer tudo, a vontade do céu da Star Constellation desapareceu no ar. Oz e Vei, não olhe para mim. Embora eu tenha vivido mais tempo, não conheço tantos segredos quanto você pensa que eu conheço. Vou te dizer a verdade, esta é apenas a segunda vez que vejo o céu da Star Constellation aparecer por conta própria. Duque Long suspirou profundamente. Depois de uma pausa, ele continuou, precisamos acreditar na vontade do céu da Star Constellation e fazer o que ela diz. Definitivamente venceremos desta vez, este é o nosso destino. A determinação inabalável de Duque Long passou para Ferris e Vei. Nas ações posteriores da Corte Celestial, tudo ocorreu de acordo com as instruções da vontade do céu da Star Constellation, Duque Long e o resto não a desafiaram. Enquanto a torre de supervisão do céu se movia no céu branco, ela foi obstruída pelos métodos do Purple Mountain True Monarch. Ele carregava Duque Long, Ferris e Vei e outros Gu imortais das 10 grandes seitas antigas, juntando-se nesta batalha crucial. A análise de Fang Yuan estava correta. Mesmo que ele não entendesse por que a corte celestial se recusou a enviar mais imortais Gu, isso não o impediu de ver esse detalhe. Precisamente assim, Fang Yuan tomou a decisão de usar a formação Super Fu para ajudar Yin Wuxie e afetar a batalha entre Duque Long e Purple Mountain True Monarch. Usando o Tesouro Amarelo Paraíso, Henry Fang obteve com sucesso um verme Gu de caminho de informação de Yin Wuxie. Este Vor Gu do caminho de informações permitiu que ele falasse diretamente com Purple Mountain True Monarch. Fang Yuan ajudou Yin Wuxie para ganhar a confiança inicial da Shadow Sect, caso contrário, como ele poderia pegar esse verme Gu? Este verme Gu e o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura tinham um relacionamento próximo. Com ele teria uma pista crucial e seria capaz de deduzir assuntos sobre o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Assim, esses vermes Gu geralmente eram mantidos bem próximos de si. Somente nesta situação o Purple Mountain True Monarch daria este caminho de informação Gu Vor para Fang Yuan. Durante tempos normais, eles definitivamente precisariam estabelecer um acordo de aliança de caminhos de informação. Depois de obter o caminho de informações do Vor Gu, Purple Mountain True Monarch contatou Fang Yuan e disse, Fang Yuan, preciso lhe agradecer. Purple Mountain True Monarch é um ótimo título, obrigado por concedê-lo, eu gosto dele. Fang Yuan não esperava que a mentira que ele usou para enganar Tai Bai Yun-Seng se tornaria realidade um dia. Purple Mountain True Monarch tinha habilidades interpessoais bem aprimoradas. Uma vez que ele disse isso, o relacionamento entre ele e Fang Yuan tornou-se muito mais próximo. Henry Fang riu, então vou chamá-lo de verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Você já sentiu minha sinceridade, estamos trabalhando juntos, não sou o único que está se esforçando. Agora, é hora da sua parte do acordo. Purple Mountain True Monarch atacou Duque Long ferozmente enquanto respondia, ok, o que você quer? Ele sabia a força que Henry Fang tinha, mas neste momento crucial, ele não hesitou em nada. Fang Yuan respondeu, cristais celestiais. Quero uma grande quantidade de cristais celestiais. Os cristais celestiais eram muito difíceis de obter.
Embora fossem vendidos no Tesouro Amarelo Paraíso, eram raros e em pequenas quantidades, as necessidades de Fang Yuan não eram satisfeitas. Mas Shadow Sect os tinha. Fang Yuan não tinha dúvidas disso. Embora a seita das sombras tenha sido muito danificada e tenha perdido muito, não lhe faltaram recursos. Fang Yuan pôde ver isso durante sua perseguição a Ying Wuxie e sua gangue. Como esperado, Purple Mountain True Monarch respondeu, ok, eu tenho muitos cristais celestiais, eles podem ser dados a você para expressar minha sinceridade. Você quer cristais celestiais para nutrir a águia celestial do extremo superior? Esta é uma boa ideia, o selo de proteção contra fluxo reverso não pode ser usado de forma imprudente. Mas mesmo se você transformar a águia celestial do extremo superior em uma verdadeira besta desolada e imemorial, você pode não ser capaz de controlá-la, eu sei sobre o seu método de caminho de escravidão. Mas não se preocupe, eu tenho um método para você controlar a águia celestial do extremo superior. As palavras do Purple Mountain True Monarch deixaram Henry Fang muito feliz e também incrivelmente surpreso. Purple Mountain True Monarch foi muito generoso, ele desistiu dos cristais celestiais para obter o apoio de Fang Yuan sem hesitação. Ele já estava em um estado passivo, portanto, quando disse suas palavras posteriores, o método para controlar a águia celestial do extremo superior, ele atraiu Henry Fang. Isso estava mudando sua posição de passiva para ativa. Como esperado de um Gu imortal do caminho da sabedoria de nível 8, suas palavras foram repletas de sabedoria. Henry Fang sentiu a aura de um oponente intenso. Fang Yuan ficou em silêncio antes de dizer, adicionar outro método para controlar o extremo superior da águia celestial é bom. Mas agora tenho algo mais importante para fazer. Ele disse isso como se ele próprio tivesse alguma maneira de controlar a águia celestial do extremo superior. Dessa forma, a moeda de troca do Purple Mountain True Monarch não foi tão significativa. Purple Mountain True Monarch sorriu, o que é mais importante? Ou seja, nós dois precisamos entrar em um cessar-fogo agora. Fang Yuan disse. A seita das sombras se beneficiaria com este assunto, era bom para Henry Fang também, apenas a corte celestial não teria a ganhar com isso. Imediatamente, Purple Mountain True Monarch deu suas ordens, recordando os Gu Immortals of Shadow Sect. Henry Fang também enviou ordens, embora os imortais Gu da fronteira sul não entendessem, devido à identidade de Wu Yiha e seu controle da formação Fu, eles o ouviram. Ambos os lados começaram a se separar. Shadow Sect teve muitas perdas, apenas Ying Wuxie, Bai Ningbing, Ei Lulan, Feri Miao e assim por diante foram deixados. Na fronteira sul, embora tenha havido perdas, não foram significativas, não faltaram números. No entanto, os corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique da Shadow Sect ainda estavam saindo dos casulos, os números estavam aumentando à medida que o reino dos sonhos continuava a enfraquecer e desaparecer. Esta situação foi a pior para a corte celestial. A diferença de força entre os dois lados está diminuindo. Agora, o que a corte celestial fará? Fang Yuan estava vigilante contra as ações da corte celestial. Duke Long ainda estava dormindo, enquanto Ferris Ivei aumentava sua velocidade para assumir o controle da formação Super Gu. A torre de supervisão celestial ainda estava emaranhada com Zhu Yehui. Bum! Zhu Yehui levantou a garra esquerda e pulou, jogando a torre de supervisão do céu no chão. A torre de supervisão celestial tremeluzia com luz branca, sem danos. Zhu Yehui abriu a boca e soltou a noite cinzenta. A torre de supervisão do céu usou o destino para vencer novamente. Os dois movimentos assassinos se enfrentaram, a noite cinzenta desapareceu na luz branca enquanto Zhu Yehui era empurrado com ossos e tendões quebrados. Mas quase instantaneamente, usou um movimento assassino imortal e seus ferimentos desapareceram. Recuperando sua condição máxima, Lu Yehui rosnou novamente e atacou a torre de supervisão do céu com fúria e ódio. Houve um suspiro na torre de supervisão celestial, antes de voar para o céu. Zhu Yehui também teve seu movimento assassino voador, voou para o céu e perseguiu a torre de supervisão do céu. Os imortais do continente central Fu na torre tinham expressões nervosas e ansiosas. Caramba! Esta besta desolada e memorial é muito resistente, é capaz de usar movimentos assassinos, a torre de supervisão celestial não pode lidar com isso em pouco tempo. O que fazemos? Lord Duke Long foi alvo e caiu em um reino de sonho, sendo atacado pelo demônio de nível 8. Precisamos ir. Precisamos enviar reforços para Lord Duke Long, se isso continuar, não será bom. Mas Lord Duke Long instruiu antes de partir que precisamos ficar dentro da torre de supervisão celestial, não podemos nos mover precipitadamente. Os tempos são diferentes agora. Existem imortais Gu de nível 8 entre nós, agora que Lord Duke Long está em perigo, ele perdeu o controle da batalha. Se não o ajudarmos, Lord Duke Long estará em perigo. Após uma breve discussão, a torre de supervisão celestial atacou, empurrando temporariamente Zhu Yehui para trás e criando uma chance.
Dois imortais do continente central Fu aproveitaram a oportunidade para voar para fora da torre de supervisão do céu e seguir em direção ao Duque Long. Ha ha ha, dois ratos saíram. Zhu Yihui riu, uma luz sinistra brilhando em seus olhos bestiais. Abriu sua boca sanguinária. Os corpos dos dois imortais Fu do continente central tremeram, como se tivessem encontrado um predador, sentiram um perigo incrível e não conseguiram se controlar. Rachadura. Zhu Yihui fechou a boca, embora estivesse longe desses dois imortais do continente central Fu, quando seus dentes se conectaram, foi como se tivesse mordido esses dois imortais do continente central Fu. O sangue fluiu de sua boca. Ao mesmo tempo, os dois imortais do continente central Gu estavam jorrando sangue, estavam cobertos de feridas terríveis, seus órgãos foram perfurados, seus corpos inteiros pareciam completamente deformados. Este é um movimento matador da rota alimentar. É difícil se defender. Zhu Yihui tem inteligência humana, sabe como usar a tática de atingir a fraqueza do inimigo. Rápido, traga os dois de volta. A torre de supervisão celestial rapidamente tentou salvá-los, e como os dois oitos do continente central tinham métodos para se ajudar, eles escaparam por pouco da morte e não foram comidos por Zhu Yihui. Depois de escapar desse perigo, os imortais Fu do continente central perceberam o terrível poder de Zhu Yihui. Realmente digno de uma fera desolada lendária e imemorial, a fera que Rekli Savage deixou para trás. Mas desta forma, como podemos salvar Lord Duque Long? Traga a torre de supervisão celestial. É muito perigoso. Se formos enviados para um reino de sonho, perderemos a torre de supervisão celestial. Algum de nós pode assumir essa responsabilidade? Enquanto os imortais Fu do continente central discutiam, o Duque Long corria o maior perigo que já havia estado. Os métodos do Purple Mountain True Monarch finalmente funcionaram, ele rompeu as defesas de Duque Long. Quebrar. Purple Mountain True Monarch voou para Duque Long e cuspiu um pouco de gás roxo. Este sopro místico pousou em Duque Long e dissolveu todas as suas defesas. Movimento do assassino imortal, a dissolução da vontade brilhante. Morrer. Os olhos do Purple Mountain True Monarch brilharam com uma luz roxa brilhante, ele usou seu movimento assassino em Duque Long. Mas neste momento, Duque Long abriu os olhos. Bum! Houve uma explosão estrondosa. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa voou para fora da poeira e da fumaça enquanto Duque Long permanecia no local. Ele havia acordado. Como ele pôde escapar tão rapidamente? Ing Wuxie ficou muito chocado, ele rapidamente usou a alma principal no sonho. Purple Mountain True Monarch teve um mau pressentimento, Duque Long havia acordado em um momento muito coincidente, ele queria parar Ing Wuxie, mas era tarde demais. Duque Long desapareceu instantaneamente e Ing Wuxie recebeu a reação do movimento assassino. Ele próprio caiu no sonho. Esse movimento parece ser chamado de levar a alma ao sonho? É uma boa jogada. Se eu tivesse mais tempo, conseguiria decifrar sua profundidade. Duque Long falou. Enquanto a aparência vigilante do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura se refletia em seus frios olhos de dragão, o Duque Long continuou falando, quanto a você, se seus métodos estiverem apenas neste nível, você não será capaz de lidar com meu próximo movimento. Porque isto foi criado pelo venerável imortal de origem primordial. Duque Long cultivou o caminho Duque e principalmente o caminho da transformação secundariamente. Neste momento, ele finalmente usaria seus verdadeiros métodos. Capítulo 1367, Retração tripla do Qi. Depois que Duque Long disse isso, sua aura mudou abruptamente. Ele tinha acabado de forçar o verdadeiro monarca da Montanha Roxa a recuar, e fez com que a alma líder de Ing Wuxie no sonho fosse ineficaz, sua aura era avassaladora, ele era como um dragão gigante voando para o céu. Mas agora estava diminuindo. Diminuir não era uma palavra apropriada. Estava condensando e solidificando. Sua aura avassaladora de antes estava se condensando agora, em poucas respirações, a aura chocante de Duque Long estava completamente oculta. Ele era como um abismo profundo, insondável e misterioso. Purple Mountain True Monarch agiu como se estivesse enfrentando um inimigo forte. Ele podia sentir que o Duque Long nessa condição era muito mais perigoso do que o Duque Long com uma aura avassaladora. Rugido. Duque Long abriu a boca e rugiu. Em seguida, ele desapareceu completamente no local. Oh não! O coração do verdadeiro monarca da Montanha Roxa afundou. Duque Long estava fazendo a mesma coisa novamente. Ele já havia usado esse método para se teletransportar para o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura e usar o caótico punho do dragão, suprimindo o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Os imortais Fu comuns não seriam capazes de reagir, mesmo que soubessem da intenção do Duque Long. Mas o verdadeiro monarca da Montanha Roxa era diferente, ele cultivava o caminho da sabedoria, ele conseguia pensar rapidamente.
Quase ao mesmo tempo que Duke Long rugiu, Purple Mountain True Monarch terminou de pensar e reagiu. Em seu combate anterior, o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura havia descoberto o segredo do teletransporte do Duke Long. Neste momento, ele usou o mesmo método novamente, erradicando o som do rugido do dragão ao seu redor. De fato, no momento seguinte, Duke Long parou de se mover e reapareceu na frente do Purple Mountain True Monarch. Mas desta vez, ele não conseguiu chegar perto, ele ainda estava a várias centenas de passos do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Mas para Duke Long, isso era distância suficiente. Retração do Ki humano. Ele gritou, acenando para Purple Mountain True Monarch. Seu movimento era muito comum, como um amigo acenando para outro amigo. Mas Purple Mountain True Monarch sofreu um grande golpe. Uma enorme quantidade de Ki humano jorrou de seu corpo e voou incontrolavelmente em direção a Duke Long. Num piscar de olhos, entrou na palma da mão de Duke Long e desapareceu. Depois de perder uma quantidade tão grande de Ki humano, as órbitas oculares do True Mountain True Monarch afundaram, sua expressão ficou pálida e seu cabelo roxo brilhante ficou opaco, ele sentiu uma intensa sensação de fraqueza em sua cabeça e por todo o seu corpo. Nas profundezas dos olhos do verdadeiro monarca da Montanha Roxa, uma misteriosa luz de choque podia ser vista. Quando ouviu o grito de Duke Long, ele pensou em um famoso movimento assassino do caminho do Ki. Retração tripla de Ki. Este movimento matador foi criado por Primordial Origin Mortal Venerable, tinha duas características muito conhecidas. A primeira foi que era muito difícil aprender. Este movimento assassino era incrivelmente complexo e usava muitos vermes Fu, eles eram usados alternadamente com inúmeras etapas, até mesmo o caminho da sabedoria Fu imortal teria dor de cabeça ao tentar fazê-lo. A segunda era que os riscos eram enormes. Como esse movimento assassino era muito complexo, quando o Gu imortal o usasse e cometesse um erro, uma enorme reação seria infligida a eles. Se o movimento assassino fosse bem sucedido e não conseguisse atingir o inimigo, esse movimento assassino retornaria e prejudicaria o usuário. A retração tripla do Ki tinha um poder incrivelmente aterrorizante. A explicação começou no processo de ascensão imortal. Quando os humanos passaram pela ascensão imortal, havia 3 Ki envolvidos, Ki do céu, Ki da terra e Ki humano. Quando os mestres Gu cultivam do nível 1 ao nível 5, eles acumulariam Ki humano neste processo. Quando eles submetessem à ascensão, eles absorveriam o Ki do céu e da terra, os 3 que se tornariam um e o mestre Gu se concentraria em controlá-los, lançando seu Gu vital e criando a abertura imortal através de uma explosão. Quanto mais Ki humano o mestre Gu tivesse, mais Ki do céu e da terra eles seriam capazes de fundir e maior seria o grau da abertura imortal que obteriam. Normalmente falando, os 10 físicos extremos significavam Ki humano incrivelmente abundante, muito além das pessoas normais. Ou talvez um mestre Gu pudesse fazer acumulações por si mesmo, independentemente do caminho, contanto que alguém tivesse nível de realização de grande mestre, seu Ki humano seria muito abundante. Depois de criar a abertura imortal, seja no cultivo ou no gerenciamento da abertura imortal, Gu imortal teve que manter um equilíbrio entre os 3 Ki. Ki do céu, Ki da terra, Ki humano, nenhum dos 3 poderia faltar e quebrar o equilíbrio. Como Fang Yuan, depois de obter um domínio isolado do céu e da terra como Reverse Flow River, o gasto de Ki do céu e da terra da abertura soberana e imortal tornou-se extremamente alto. Assim, ele teve que colocar sua abertura imortal com frequência para absorver o Ki do céu e da terra do mundo exterior, para se reabastecer e manter o equilíbrio. Em relação aos 3 Ki, não importa qual Gu imortal ou venerável, eles não poderiam ser descuidados com isso. No mundo das 5 regiões, o Ki do céu e da terra variava. Se os imortais Gu que não eram nativos absorvessem o Ki estrangeiro do céu e da terra, suas aberturas imortais sofreriam grandes perdas, mesmo que pudessem fazer isso em uma situação de emergência, isso não poderia acontecer muitas vezes. Quando os imortais Gu morressem, terras abençoadas se formariam. Por exemplo, no Vale Lupo, muitos imortais Gu do continente central morreram no campo de batalha, suas aberturas imortais tornaram-se terras abençoadas nas planícies do norte, mas porque eles absorveram o Ki do céu e da terra de outra região, a fundação e os recursos dentro das terras abençoadas foram muito danificados. Todas essas explicações serviram para provar um ponto, em céu, terra e Ki humano, eles eram extremamente importantes para a abertura imortal e os imortais Fu. Qualquer desequilíbrio causaria grandes danos à abertura imortal. E este movimento assassino imortal, retração tripla de Ki, teve como alvo este ponto, atacou diretamente a base da abertura imortal. Foi a combinação de um movimento consecutivo e um movimento de variação. Assim, o Gu imortal que usou esse movimento assassino tinha que ser extremamente habilidoso. A retração tripla do Ki tinha 3 estilos. O primeiro estilo, retração do Ki humano. Depois que o alvo fosse atingido, eles perderiam muito Ki humano e sua base cairia. É claro que se o alvo não tivesse Ki humano, como uma fera desolada, esse movimento não teria efeito. O segundo estilo,
retração do Ki da Terra. Se atingida, a abertura imortal do Gu imortal seria drenada do Ki da Terra, com uma grave perda de Ki da Terra, os três Ki ficariam completamente desequilibrados, a abertura imortal estaria em grave perigo. O terceiro estilo, retração do Ki do Céu. Isso extrairia o Ki do Céu. Se uma pessoa fosse atingida por todos os três movimentos, sua abertura imortal se quebraria instantaneamente. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa recuou. Ele já foi atingido pela retração do Ki humano. Se ele também fosse atingido pela retração do Ki da Terra, a desvantagem seria muito severa. Mesmo que o Purple Mountain True Monarch soubesse desse movimento, esta foi a primeira vez que ele o viu, ele não conseguiu ver através dele neste curto período. Este movimento era muito complexo. Quanto mais complexo era o movimento, embora fosse mais difícil de usar em batalha, também era mais difícil para os oponentes desvendarem. Afinal, tudo tinha vantagens e desvantagens. Purple Mountain True Monarch não conseguiu resolver isso, ele só poderia usar seus métodos enquanto criava incontáveis clones. De uma só vez, centenas de verdadeiros monarcas da Montanha Púrpura voaram aleatoriamente. Ao mesmo tempo, seu corpo principal desapareceu. A retração tripla do Ki era poderosa, mas se não conseguisse atingir, seria inútil. No entanto, Duke Long não se comoveu, ele estava completamente preparado para a resposta do Purple Mountain True Monarch. Em seguida, ele riu friamente enquanto sua voz se espalhava por todo o campo de batalha, embora ele não falasse alto. É tarde demais, verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, você foi atingido pela retração do Ki humano, não há como você se esquivar dos próximos dois estilos, você só pode aguentar. Venha, retração do Ki da Terra. Duke Long fez uma pausa antes de acenar novamente. Ele não estava tentando enganá-lo. O movimento de aceno de Duke Long não estava na direção certa e ele não fez nenhuma investigação, ele não tinha ideia de onde o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura estava agora, mas ainda assim foi atingido instantaneamente. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa ficou muito chocado. Uma grande quantidade de Ki da Terra voou para fora de sua abertura imortal, avançando como uma tempestade em direção à palma da mão do Duke Long, antes de desaparecer sem deixar vestígios. A abertura imortal do Purple Mountain True Monarch foi muito danificada, suas fundações foram danificadas e seus três Ki haviam perdido o equilíbrio há muito tempo, sua abertura imortal iria se desintegrar em algumas respirações. Neste momento, uma escolha final foi apresentada ao Purple Mountain True Monarch. Colocando sua abertura. Colocando sua abertura aqui. Dessa forma, ele poderia absorver o Ki do céu e da terra para recuperar o equilíbrio. Mas Purple Mountain True Monarch desistiu dessa opção imediatamente. Esta foi uma ideia horrível. Uma vez que o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura colocasse sua abertura, seu corpo principal ficaria preso em sua abertura imortal, ele deixaria o campo de batalha e imediatamente perderia toda a iniciativa. E o mais importante, a abertura imortal só poderia absorver o Ki do céu e da terra abrindo a entrada. Uma passagem era necessária. E lá fora, Duke Long estava esperando por ele. Se a entrada desta abertura imortal se abrisse, o Duke Long atacaria e facilmente causaria grande dano à abertura imortal. Além disso, ele poderia lutar ou recuar à vontade, enquanto o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura ficaria preso dentro de sua abertura imortal. Mesmo se eu colocar minha abertura e reabastecer meu Ki da Terra, o equilíbrio já foi perdido há muito tempo devido à minha falta de Ki humano. Não tenho os métodos do caminho humano necessários para reabastecer o Ki humano, só posso comprar um grande número de humanos ou variantes humanas. Inúmeros pensamentos passaram pela mente do Purple Mountain True Monarch. Em pouco tempo ele fez sua escolha. Ele esticou o braço e agarrou sua barriga, antes que uma estranha luz roxa brilhasse em sua mão, enquanto sua mão se afastava lentamente de sua barriga. Com seu movimento, a abertura imortal foi retirada. Vendo isso, Henry Fang sentiu uma sensação familiar em sua mente. Ele pensou em Blazing Heaven Demons. Blazing Heaven Demons tinha um método de caminho de fogo que poderia pegar a abertura imortal de outra pessoa. Este movimento deixou uma profunda impressão em Henry Fang. Como o verdadeiro monarca da Montanha Roxa sabe disso? Henry Fang ficou um pouco confuso, mas logo entendeu. Para começar, Blazing Heaven Demons era membro da Zombie Alliance, e Ei Lulan era firmemente controlado pela Shadow Sect, não era estranho para Purple Mountain True Monarch conhecer esse método. Todos os caminhos do mundo, com uma realização suficientemente profunda, poderiam imitar outros caminhos e alcançar os seus efeitos. O movimento do Purple Mountain True Monarch foi evidentemente um método do caminho da sabedoria, também pode ser que ele mesmo tenha criado e não tenha nada a ver com Blazing Heaven Demons. Purple Mountain True Monarch tirou sua abertura imortal e colocou-a no mundo exterior. A entrada da abertura imortal se abriu e começou a absorver o Ki da Terra. Mas esta Gruta Cell tinha pouca esperança de salvação, mesmo que o Ki da Terra fosse recuperado, o Ki humano estava em falta.
Vendo a resolução do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, o Duque Long ficou ligeiramente chocado, um olhar de admiração brilhou em seu rosto por um momento. Capítulo 1368 Capturando Alma Espectral. Purple Mountain True Monarch perdeu sua abertura imortal, ele perdeu sua base de cultivo. Sem sua abertura imortal, seu futuro era sombrio. Esqueça o futuro, mesmo agora, depois que sua abertura imortal deixou seu corpo, ele perdeu uma enorme quantidade de marcas do Dão. Mesmo que ele mantivesse a maioria dos vermes Gui da essência imortal com ele, sem a amplificação das marcas do Dão, sua força de batalha caiu ao fundo do poço. Isso era algo com o qual ele não tinha outra maneira de lidar. Se seu Ki celestial fosse extraído, a abertura imortal do True Mountain True Monarch se quebraria, os ventos da assimilação soprariam e ele estaria em perigo ainda maior de perder sua vida. A retração tripla do Ki foi simplesmente incrível demais. Ele teve como alvo direto a fundação do Gu imortal, até mesmo o grande Purple Mountain True Monarch teve que descartar sua própria abertura imortal. Foi como se um especialista em artes marciais do Iron Palm quebrasse os próprios dois braços. Fang Yuan assistiu isso, cheio de choque. Ao longo da história, apenas 10 se tornaram veneráveis. Qualquer coisa relacionada a essas 10 existências poderia se tornar extraordinária. A mão sem forma do venerável demônio ladrão do céu era assim como o campo de batalha de reencarnação do venerável imortal do paraíso terra, e também a retração tripla de Ki do venerável imortal da origem primordial. O que podemos fazer? Fang Yuan pensou muito em como mudar a situação. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só podia se sentir feliz agora. Ainda bem que o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura já lhe deu todos os cristais celestiais antes. Enquanto manipulava a formação do Superfui e resistia a fadas e Vei, ele começou a nutrir a águia celestial do extremo superior. Ele tinha muitos cristais celestiais agora, muito mais do que o ninho da águia de cristal celestial anterior. Mesmo que a águia celestial do extremo superior se tornasse uma besta desolada e memorial, a mesma coisa não aconteceria novamente, ela não morreria de fome. Realmente digno do Duque Long. Purple Mountain True Monarch falou, expressando sua admiração pelo Duque Long. Duque Long era muito poderoso. Ele definitivamente tinha uma força de batalha quase de nível 9. Contra imortais Gu de nível 8, ele poderia esmagá-los. Somente pessoas como Purple Mountain True Monarch, no auge do 8º posto, e sendo uma das almas divididas originais do Sectral Soul Demon Venerable, tendo cultivado por 100.000 anos, tinham a base e as qualificações para desafiá-lo. Mas depois de dezenas de rodadas, após o término da investigação de Duque Long, ele percebeu que o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura não tinha uma maneira verdadeira de contra-atacá-lo, então ele começou a usar seu trunfo do caminho do Ki. A retração tripla do Ki era incrivelmente poderosa, mas um movimento assassino tão forte deixaria o usuário em condições horríveis se fosse combatido. Foi como levantar uma pedra e esmagá-la na própria cabeça. Assim, qualquer Fui mortal teria muito cuidado com tal movimento matador. Por exemplo, Henry Fang prefere nutrir a águia celestial do extremo superior do que usar o selo de proteção de fluxo reverso. Nesta batalha, estou intimidando um júnior. Se você não fosse alguém que desafia o destino, poderíamos sentar e ter uma boa conversa. Afinal, neste mundo há muito poucas pessoas que podem registrar meu interesse. No entanto, acredito que no futuro próximo o mundo inteiro se iluminará e se tornará incrivelmente emocionante. E eu serei a pessoa que revelará esta grande nova era. Duque Long suspirou, começando a perseguir Purple Mountain True Monarch. Purple Mountain True Monarch lutou e recuou, ele foi completamente suprimido. Ele foi atingido pelos 2 primeiros estilos de retração tripla de Ki, sua força de batalha caiu drasticamente, ele não era páreo para Duque Long originalmente, a situação era pior agora. Os ataques do Duque Long foram poderosos e incessantes, neste momento, ele superou o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura em todos os aspectos. Purple Mountain True Monarch só conseguiu aguentar desesperadamente enquanto tentava usar o movimento assassino para criar corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique, mas ele não teve escolha senão detê-lo. Ing Wuxie ainda estava preso em um reino de sonho, os outros Gu imortais apenas assistiam impotentes. Fang Yuan cerrou os dentes, com o coração pesado. Ele rapidamente olhou ao redor do campo de batalha. Duque Long tinha uma grande vantagem, Purple Mountain True Monarch era uma causa perdida. A única maneira agora era atacar a fraqueza do inimigo para salvar a situação. No entanto, o Duque Long previu isso quando enviou suas forças. Todas as pessoas que ele enviou eram seres poderosos. Ignorando Duque Long, Ferris e Vei tinham estar Constellation Chessboard, enquanto Heaven Overseeing Tower era resistente como uma fortaleza, embora Zhu e Rui estivesse atacando, só poderia danificar o exterior. Havia muitos imortais Fu do caminho justo da fronteira sul, mas eles não podiam interferir em uma batalha de tamanha intensidade. Oh não! Isso não pode continuar.
Assim que o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura perder, toda a batalha irá inclinar-se a favor da Corte Celestial. Até lá, haverá muito pouca esperança de escapar. Devo recuar agora? Devo apostar se o Tribunal Celestial já encontrou uma maneira de combater o selo de proteção contra fluxo reverso? Henry Fang não pôde deixar de hesitar. Isso foi algo difícil de decidir. Mas neste momento, a batalha entre Purple Mountain True Monarch e Duke Long teve um novo desenvolvimento. A entrada de uma terra abençoada se abriu de repente, quando um enorme exército de bestas espirituais apareceu de dentro. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa confiou nessas feras da alma para bloquear os ataques do Duke Long enquanto ele recuava para a terra abençoada. Esta é a terra abençoada da Shadow Sect. Fang Yuan viu isso enquanto seus olhos brilhavam intensamente, brilhando com uma luz ofuscante. Durante a Batalha da Montanha Yitian, a terra abençoada da Shadow Sect foi transferida para cá pela Shadow Sect. A terra abençoada da Seita das Sombras continha a porta da vida e da morte. Sectral Soul emergiu dela para resistir às tribulações celestiais e calamidades terrenas, liberando seu grande poder e matando os imortais Gu da Corte Celestial. A torre de supervisão do céu foi destruída e o feto soberano e imortal Fu foi refinado. Após a Batalha da Montanha Yitian, a Seita das Sombras fracassou quando Henry Fang arrebatou os frutos de seu trabalho. O reino dos sonhos cobria todo lugar e a terra abençoada da Seita das Sombras teve que fechar sua entrada, defendendo-se do lado de fora. Purple Mountain True Monarch liderou o Shadow Sect aqui e estava usando seu movimento assassino para transformar reinos de sonho em corpos Pure Dream Reality CR Physique. Depois de muito esforço, sem saber, a terra abençoada foi libertada, à medida que os reinos dos sonhos circundantes foram removidos. Assim, a entrada da terra abençoada da Seita das Sombras poderia abrir novamente. Havia inúmeras bestas almas dentro da porta da vida e da morte, todas elas foram mobilizadas agora para atacar Duke Long. Essas bestas almas eram de uma escala enorme, havia inúmeras bestas desoladas, com muitas bestas desoladas antigas e até mesmo bestas desoladas imemoriais entre elas. O exército de bestas espirituais desconsiderou os sacrifícios, atacando Duke Long de maneira suicida. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa passou pela entrada da abertura imortal com a ajuda das bestas da alma, entrando na terra abençoada da Seita das Sombras. O aparecimento do exército de bestas espirituais não mudou a situação, apenas deu ao Purple Mountain True Monarch algum tempo para recuperar o equilíbrio. Fang Yuan, solte sua águia celestial do extremo superior. O que você está esperando? Ao mesmo tempo, Purple Mountain True Monarch continuou a perguntar a Henry Fang. Fang Yuan riu. Esta já era a 50ª vez que ele perguntava. Desde que foi atingido pelo movimento assassino do caminho do Qi, ele vinha insistindo com Fang Yuan sem sucesso. A águia celestial do extremo superior era seu trunfo final, mesmo que fosse incontrolável, ele poderia soltá-la para causar o caos. Como ele poderia liberá-lo de acordo com as palavras do Purple Mountain True Monarch? Avance, esta terra abençoada é o acampamento base da Seita das Sombras. Henry Fang pensou, ele queria ver Duke Long entrar na terra abençoada e lutar até a morte com a Seita das Sombras. Ele queria que a terra abençoada da Seita das Sombras estivesse cheia de armadilhas, para que o Duke Long pudesse encontrar problemas. Mas o Duke Long não o perseguiu, ele interrompeu seu movimento. Fang Yuan ficou desapontado, enquanto o Purple Mountain True Monarch ficou um pouco confuso. Os lábios de Duke Long se curvaram para cima, pela primeira vez ele mostrou um sorriso natural. De repente ele se virou, atacando em algum lugar com a velocidade de um raio. Você finalmente decidiu sair? Alma espectral! Ele gritou, atacando enquanto as correntes de ar se intensificavam, transformando-se em uma enorme garra que agarrou uma área do exército de bestas almas. Ele descobriu. Purple Mountain True Monarch sentiu como se tivesse caído em um rio gelado. Do exército de bestas espirituais, uma alma em forma humana emergiu, ele não escapou do Duke Long, ele atacou. Bum! Até o poderoso Duke Long foi lançado voando, enquanto aquela alma em forma humana permaneceu imóvel. Ha ha ha! Duke Long cuspiu sangue, mas riu, Sectral Soul, você está realmente no seu ponto mais fraco. Caramba! Purple Mountain True Monarch rapidamente avançou, tentando reforçá-lo, o pânico apareceu em seu rosto pela primeira vez. Fang Yuan viu isso e finalmente entendeu tudo. Shadow Sect é verdadeiramente astuto. Purple Mountain True Monarch criou uma enorme quantidade de corpos do Pure Dream Reality CR Physique, aparentemente querendo deixar Sectral Soul escapar, mas isso tudo foi uma distração. Sua verdadeira intenção era liberar o exército de bestas espirituais para que Sectral Soul se devorasse e se fortalecesse. Sectral Soul tinha o método supremo de devorar almas, essa era a única maneira de recuperar suas forças rapidamente, ele poderia até ser capaz de ajudar o Purple Mountain True Monarch a derrotar Duke Long. Mas tudo isso foi previsto antecipadamente pelo Duke Long. Duke Long atacou enquanto Sectral Soul ainda estava fraco, Purple Mountain True Monarch teve que intervir. Tarde demais.
Duke Long riu, esticando os braços enquanto suas garras de dragão rasgavam o espaço, forçando o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura a recuar. Duke Long atacou Sectral Soul novamente, as correntes de ar se enfureceram como dragões, enredando-se no corpo principal de Sectral Soul. O corpo principal de Sectral Soul era originalmente muito poderoso, era considerado uma besta de alma quase imemorial de nível 9, poderia até usar vermes Gu e a essência imortal que ele havia deixado para trás em sua vida. Mas depois da Batalha da Montanha Yitian, Sectral Soul só tinha um vestígio de sua alma remanescente. E esse traço de sua alma remanescente estava cercado por reinos de sonho, constantemente consumidos. A alma em forma humana rugiu, defendendo-se vigorosamente contra os métodos do Duke Long. Os olhos de dragão do Duke Long brilharam com um intenso espírito de luta. Você quer resistir a mim? Ó Sectral Soul, se você ainda fosse um rank 9, eu evitaria você a todo custo, eu escaparia para os confins do mundo. Mas agora, você é apenas uma alma remanescente. Seus vermes Gu e sua essência imortal não estão com você. Estou esperando por você há muito tempo. Vou lhe dizer a verdade, estou aqui para capturá-lo e aprisioná-lo na Corte Celestial. Para que o mundo inteiro entenda o poder supremo e a glória da minha Corte Celestial. A alma em forma humana ainda estava lutando, enquanto o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura atacou Duke Long como se ele tivesse enlouquecido. Duke Long defendeu-se facilmente contra este último enquanto olhava para a alma em forma humana. Ele disse arrogantemente, e ainda vai lutar inutilmente? No passado, até mesmo o venerável demônio do Lótus Vermelho foi parado por mim. Agora, renda-se a mim. Como ele disse, o corpo principal de Sectral Soul foi incapaz de se defender contra os métodos de Duke Long, ele foi preso por uma gaiola criada a partir de inúmeras correntes de ar. Como o que Duke Long havia dito, ele realmente conseguiu capturar o corpo da alma principal de Sectral Soul. Capítulo 1369, Irmão mais velho, empreste-me rapidamente Gu imortal. Vendo isso, Henry Fang não pôde deixar de olhar com os olhos arregalados. Um venerável de nono posto, com um prestígio esmagador que fluiu para o coração de cada mestre Gu imortal Gu, como um rio de fama. Mas agora, Fang Yuan viu que Sectral Soul foi na verdade capturado por um Gu imortal de nível 8. Na verdade, quem é esse Duke Long? Ele é realmente tão forte. No entanto, pensando bem, Sectral Soul morreu há muito tempo, está aí apenas a sua alma restante. Se sua alma estivesse em ótimas condições, o Duke Long não seria capaz de derrubá-lo. Mas, infelizmente, Sectral Soul resistiu às tribulações e fez grandes sacrifícios para refinar o feto soberano e imortal Gu. Mesmo que ele tenha conseguido e forçado a recuar a torre de supervisão celestial, o resultado de seu trabalho duro foi tomado por mim. A seita das sombras só tinha algumas forças remanescentes enquanto a aliança zumbi era exterminada, suas perdas foram severas. E sua própria alma foi esgotada até que apenas um vestígio foi deixado na montanha Yitian. Depois de cair no reino dos sonhos e ficar enfraquecido por tanto tempo, já é impensável que ele possa durar tanto tempo. Fang Yuan pensou em si mesmo, se sua alma fosse jogada em um reino de sonho tão grande, enfraquecida e esgotada por ele, sem usar nenhum movimento assassino do caminho dos sonhos, ele só seria capaz de durar alguns dias. Mesmo que Sectral Soul só tivesse sobrado um traço de sua alma, a qualidade era excelente, ele poderia suportar um período de tempo tão longo, mesmo agora, ele ainda poderia lutar. Não era estranho que Duke Long pudesse capturá-lo. Afinal, Duke Long era forte enquanto Sectral Soul estava fraco. A era do Sectral Soul acabou. Ele já havia massacrado o mundo e seu poder demoníaco se espalhou pelas 5 regiões e 2 céus, foi um período caótico. Em sua vida, ele era invencível no mundo, era o ser mais forte vivo e tinha o maior status no céu e na terra. No entanto, o tempo fluiu como água e ele acabou morrendo. Após a morte, e com o aparecimento do venerável imortal do paraíso terra, a influência do venerável demônio da alma espectral foi grandemente reduzida, paz e bênçãos foram trazidas a este mundo. Mesmo depois da morte de Sectral Soul, ele não se resignou ao fracasso. Ele construiu Shadow Sake Zombie Alliance, tentando desafiar o céu novamente. Espada Imortal Bokin foi sua primeira tentativa, mas ele só conseguiu se tornar um venerável pseudo-imortal, e seu cadáver afundou no Fallen Avenue River. O feto soberano e imortal Gu foi sua segunda tentativa, mas o mundo conspirou contra ele, seu trabalho árduo de 100.000 anos foi levado embora por Fang Yuan. O fracasso da terrível perda da montanha Yitian e da Sectral Soul consumiu toda a sua fundação. Mas com apenas as forças remanescentes da seita das sombras, ele ainda provocou uma tempestade. Até agora, Sectral Soul falhou completamente e foi capturado pelo Duke Long da Corte Celestial. A grande era está chegando, antiguidades como eu deveriam deitar-se silenciosamente e parar de tentar se tornar os personagens principais da era atual. Ó Sectral Soul, sua era já se foi. Duke Long suspirou enquanto estendia a mão, as correntes de ar se moviam e carregavam Sectral Soul quando ela entrava em sua abertura fantasma. Ah!
Purple Mountain True Monarch gritou para o céu, seus olhos estavam injetados de sangue. Vendo como Sectral Soul caiu em cativeiro, ele quase enlouqueceu. Até o corpo principal foi capturado, toda a esperança foi perdida. Uma perda completa. Mas Purple Mountain True Monarch era um caminho de sabedoria, foi imortal, afinal, ele manteve o desejo de procurar Duke Long para um ataque suicida. Isso seria realmente desistir. Ele respirou profundamente e se moveu em direção a uma parte mais profunda da terra abençoada da Seita das Sombras. Correndo. Por que você acha que está indo? Duke Long flutuou no ar, seus olhos de dragão olharam para Purple Mountain True Monarch com um olhar frio. A entrada da terra abençoada da Seita das Sombras foi fechada e o exército de bestas espirituais parou de atacar, eles voltaram para defendê-la. Duke Long riu arrogantemente, ele se virou para olhar para a formação do Super Fu e viu que a Fada Zivei estava fazendo um bom progresso, ele mirou na localização da terra abençoada da Seita das Sombras e usou um movimento assassino imortal, Portão do Dragão. Este portão do dragão era majestoso e enorme, havia 2 pilares vermelhos ao lado com um dragão enrolado em cada um deles, suas garras de dragão seguravam o topo do portão, firme como uma montanha. Havia escamas de dragão tremeluzentes e 2 corpos de dragão resistentes. Os corpos dos dragões enrolados em torno dos enormes pilares, enquanto a parte superior dos corpos dos dragões se entreolhavam, as bocas dos dragões estavam abertas com uma pérola de dragão em cada um deles, brilhando como sóis radiantes, formando uma cena de 2 dragões e 2 pérolas. O portão do dragão se abriu, o interior da terra abençoada da Seita das Sombras pôde ser visto. Este movimento assassino imortal, portão do dragão, poderia abrir a força terras abençoadas. Duke Long riu, entrando quando o portão do dragão se fechou, antes de desaparecer. Houve uma batalha intensa na terra abençoada, mas não houve comoção lá fora, todo o campo de batalha caiu em um silêncio peculiar. Mas poderia ser facilmente imaginado que a terra abençoada da Seita das Sombras definitivamente não era pacífica, com o Duke Long dentro, o exército de bestas da alma estava definitivamente atacando sem parar. O que fazemos? O caminho justo da fronteira sul, Fu e Mortals, se entreolharam. De repente, eles perceberam que não tinham mais inimigos. Purple Mountain True Monarch contra Duke Long, eles estavam dentro da terra abençoada da Shadow Sect, Bai Ningbing, Eilulan, Ingwu Xie e o resto estavam escondidos dentro dos reinos dos sonhos com os corpos do Pure Dream Reality Seer Physique. As únicas coisas que se moviam no campo de batalha eram as feras almas. Inúmeras bestas almas estavam assolando o campo de batalha. Uma parte deles estava dentro dos reinos dos sonhos, incapazes de escapar, foram rapidamente dissolvidos pelos reinos dos sonhos. A maioria das bestas almas viu os perigos dos reinos dos sonhos e escapou devido aos seus instintos de sobrevivência. As bestas almas poderiam caçar todas as formas de vida com almas e devorá-las para se fortalecerem. O caminho justo da fronteira sul, Fu e Mortals, rapidamente se tornou o alvo dessas feras almas, embora eles não quisessem lutar. Wu e Hai, envie-nos rapidamente para a formação Gu. O caminho justo da fronteira sul que Fu e Mortals solicitou rapidamente. Eles não queriam ir embora. Porque agora, a Seita das Sombras perdeu, a Corte Celestial provavelmente venceria. E a Corte Celestial não demonstrou qualquer intenção de matar em relação ao caminho justo da fronteira sul. O caminho justo da fronteira sul, Gu e Mortals inconscientemente pensou que a Corte Celestial estava do lado deles. Afinal, todos eles estavam no caminho correto, um era o caminho correto do continente central e o outro era o caminho correto da fronteira sul. Claro, houve também outro elemento importante que afetou o seu julgamento. O Reino dos Sonhos. Este Reino dos Sonhos pode estar extremamente disperso agora, mas da perspectiva dos imortais Gu da fronteira sul, era um recurso deles, pertencia a eles. Além disso, eles testemunharam a batalha entre Duke Long e Purple Mountain True Monarch, bem como o corpo principal de Sectral Soul, eles finalmente experimentaram alguns dos detalhes ocultos da Batalha da Montanha Yitian. O enorme segredo de um venerável nível 9 estava aqui, poderia haver um encontro fortuito, quem iria querer ir embora? Esta era a formação Super Fu da fronteira sul, e todos os tipos de reforços dos superclãs estavam se aproximando rapidamente. Quanto à Torre de Supervisão Celestial Izu e Rui, eles ainda estavam lutando, com ambos os lados em um impasse. Fang Yuan ordenou, todos, trabalhem duro para matar essas feras almas. Nossos reforços estão se aproximando. Essas bestas almas foram enviadas pelo inimigo, matá-las enfraquece o inimigo. Se deixarmos essas bestas almas partirem, haverá um grande problema, isso é responsabilidade do caminho correto. Essas palavras faziam sentido, mas o caminho justo da fronteira sul, Fu e Mortals, não o ouviu. Os reforços não estão chegando? Deixe-os cuidar disso. Isso mesmo, estou tão cansado que preciso descansar. Mesmo que não estejamos feridos atualmente, nosso gasto de essência imortal foi enorme, precisamos economizar nossa força de batalha e não desperdiçá-la.
Fang Yuan bufou, estou dizendo para você ir, chega de bobagem. O caminho justo da fronteira sul, Fu imortal-os, repreendeu e amaldiçoou, mas Fang Yuan os ignorou. Ele estava fazendo algo muito emocionante. Isso foi pedir ajuda ao clã Wu. Rápido, é muito perigoso aqui, a situação é muito complexa, mande rapidamente os vermes Gu que preciso com o tesouro amarelo paraíso. Não se preocupe, eu mesmo arcarei com todos os custos. Porque eu quero a linhagem imortal Gu. Preciso usá-lo na formação do Super Fu e aumentar seu poder. É difícil porque estou pegando tantos Imortal Fu emprestados? Por que você está preocupado? Esta não é a primeira vez que peço Gu emprestado. O que? Pegar emprestado o Imortal Gu do tesouro interno do clã Wu requer a aprovação do primeiro ancião supremo? Henry Fang contatou Wu Yong. Irmão mais velho, me dê uma mão rapidamente. Wu Yong estava controlando a casa Imortal Fu e movendo-se rapidamente. Ouvindo as palavras de seu irmão, ele respondeu, o que aconteceu? De que ajuda você precisa? Tenho certeza que você sabe da situação, irmão, estou controlando a formação Super Fu agora. Esta é uma ótima oportunidade. Isso pode permitir que nosso clã Wu controle este ponto de recursos e suprima os outros clãs, estaremos livres de nossa difícil situação. Henry Fang falou com sinceridade. Wu Yong ficou em silêncio por um momento. Este campo de batalha não foi selado, o caminho justo da fronteira sul, Fu imortais, poderia se comunicar com seus clãs usando métodos de caminho de informação. No clã Wu, eles só tinham Fang Yuan e Wu Liao, junto com os Gu imortais do clã Qiao. Assim, todos os reforços estavam familiarizados com a situação do campo de batalha, Wu Yong não foi exceção. No momento crucial, Fang Yuan salvou a situação e assumiu o lugar de Shigi na formação Super Fu, Wu Yong naturalmente sabia disso. Quando ouviu isso pela primeira vez, ficou um pouco surpreso, não esperava que seu próprio irmão tivesse um caminho de formação tão forte. Mas Wu Yong aceitou rapidamente. Por quê? Como antes, Fang Yuan havia competido com Xi Shen em termos de caminho de formação, entre eles, que Ao Si Liu estava envolvido, rumores sobre eles causaram comoção na fronteira sul por algum tempo. Fang Yuan expôs a conquista do seu caminho de formação, todos ficaram chocados com isso, mas por causa disso, todos puderam aceitar esse resultado facilmente. Se Wu Yihai fosse um Gu imortal nascido e criado na fronteira sul, ele enfrentaria grandes suspeitas. O melhor é que Wu Yihai veio do Mar do Leste, os imortais da fronteira sul Gu não sabiam muito sobre ele. Portanto, Henry Fang tinha amplo espaço para atuar e atuar. Wu Yong ouviu as palavras de Fang Yuan e ele poderia usar a restrição de reputação imortal Fu para reforçar a formação do Super Fu e obter mais benefícios para o clã Wu. Ele hesitou. Mas sua hesitação não trazia nenhuma suspeita. Ele acreditava em Henry Fang. Ele não suspeitava que Wu Yihai fosse um impostor desde o início. Sua hesitação era sobre quão confiável era o plano de Henry Fang e quão bem-sucedido ele poderia ser? Se as chances de sucesso fossem baixas e falhassem, qual seria a situação política do clã Wu? Todas essas coisas eram coisas que Wu Yong tinha que considerar. Como pessoa no poder, ele precisava ter visão, não podia se concentrar apenas nos benefícios imediatos. Capítulo 1370 – Novo líder da Seita das Sombras. A hesitação de Wu Yong não durou muito, ele rapidamente decidiu agir de acordo com o plano de Fang Yuan. Esta foi uma ótima oportunidade. Foi uma boa chance para o clã Wu. Wu Yong estava defendendo o clã Wu e resistindo aos desafios enviados por todos os outros clãs anteriormente. Foi um momento bastante difícil, ele não queria enfrentá-lo novamente. E ele também entendeu, contanto que ele, como um Fu imortal de 8º posto, não morresse, o clã Wu teria base suficiente no mundo Gu imortal da fronteira sul, eles nunca cairiam de verdade. Empreste-o. Henry Fang quer restrição de reputação, imortal Gu, ele poderá pegá-lo emprestado. Linhagem imortal Fu. Quaresma. Mas a sua ação não foi decidida cegamente. Wu Yong e os Gu imortais do clã Wu ouviram os motivos do empréstimo de Fang Yuan. Se houvesse alguma inconsistência ou ponto ilógico, eles retrucariam e o rejeitariam. Tal vigilância era a tradição de todas as superforças. Imortal Fu era único, qualquer Imortal Fu, mesmo de nível 6, contava como a base de uma superforça. Imortal Fu não poderia ser emprestado facilmente. Fang Yuan teve que inventar razões lógicas neste curto período de tempo, não foi fácil. Mas, eventualmente, ele ainda pegou emprestados 6 Imortal Gu. 6 Imortal Fu são suficientes, se emprestarmos mais, você tem essência imortal suficiente para usá-los? Wu Yong rejeitou o pedido de Fang Yuan de maneira gentil. 6 Imortal Gu emprestados para uma pessoa, era um risco enorme. Não que o clã Wu suspeitasse da identidade de Wu Yihai, mas se alguma coisa acontecesse com ele, esses Imortal Gu seriam perdidos, seria uma grande perda para a fundação do clã Wu.
Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, todos entenderam essa lógica. Fang Yuan suspirou profundamente, irmão, seu lembrete é verdadeiro, não tenho muita essência imortal de tâmara vermelha sobrando. Irmão, me empreste algumas pedras essenciais imortais, preciso reabastecer minha essência imortal. Ele decidiu obter mais alguns benefícios. Wu Yong não hesitou, ele aprovou. Um imperador não gosta de soldados famintos, sem essência imortal, todos aqueles Imortal Fu eram inúteis. Depois de emprestar tantos Imortal Fu, eles tinham que ter certeza de que seriam usados corretamente, certo? Fang Yuan obteve 100.000 pedras essenciais imortais. O clã Wu era de fato uma super-força, isso mostrou sua tremenda base. Use com moderação. As pedras essenciais imortais Imortal Fu foram todos emprestados a você, lembre-se de estar vigilante e cuidadoso. Wu Yong disse a Fang Yuan com preocupação. Henry Fang reconheceu isso rapidamente. Imortal Fu e pedras essenciais imortais foram transmitidas através do Tesouro Amarelo do Céu rapidamente para as mãos de Henry Fang. O Tesouro Amarelo do Céu entrou em comoção. Assim que Fang Yuan os obteve, ele rapidamente transformou as pedras essenciais imortais em sua essência imortal, enquanto jogava aqueles 6 Imortal Fu no Reverse Flow River. Suprimido totalmente. Após esta batalha, a identidade de Wu Yihai seria definitivamente exposta. Apenas algumas palavras da Corte Celestial atrairiam suspeitas suficientes. Fang Yuan não poderia passar por investigações intensas, apenas um exame de consciência ou verificar sua abertura imortal o exporia. Assim, antes de correr, ele teve que extrair o máximo de benefícios possíveis. É uma pena que eu não tenha conseguido emprestar nenhuma casa imortal Gu. Henry Fang franziu os lábios, embora tenha enganado o clã Wu até esse ponto, ele não ficou totalmente satisfeito. Para qualquer superforça, as casas Imortal Gu tinham um significado muito maior do que Imortal Fu. Eles não poderiam ser emprestados a Fang Yuan, não importa o que acontecesse. Semelhante às armas nucleares na Terra, eram os últimos recursos de certos países, não podiam ser emprestadas. A menos que Fang Yuan se tornasse alguém como Wu Yong, que tinha a maior autoridade no clã Wu, ninguém diria nada sobre ele ter uma casa Gu imortal. Por exemplo, como Yi Shen pegou emprestada a prisão negra devido aos 4 anciões supremos da tribo e serem forçados a permanecer juntos como resultado do cultivo do Green City Rampage e de serem incapazes de sair sozinhos. Yi Shen só conseguiu ganhar autoridade como resultado disso. Se Henry Fang pedisse emprestada a casa Imortal Fu, o primeiro pensamento de Wu Yong seria: e meu irmão quer pegar emprestada uma casa Imortal Gu, após esta batalha, se ele não a devolver, e usar esta casa Imortal Fu junto com a ajuda do clã Qiao para resistir a mim, o que eu faria? Além disso, as casas Imortal Gu não poderiam ser completamente enviadas usando o Tesouro Amarelo Paraíso. As casas Gu imortais eram formações Fu, ninguém poderia usar formações Fu ou movimentos assassinos no Paraíso Amarelo do Tesouro. Assim, para enviar uma casa Imortal Gu, ela teve que ser dividida, mas reconstruir uma casa Imortal Fu foi muito difícil. As casas Imortal Fu foram o ápice do caminho de formação, para criar uma casa Imortal Gu, mesmo que se soubesse das etapas envolvidas, um caminho de formação que Gu Imortal ainda precisava se concentrar totalmente e trabalhar duro. Qualquer descuido e a criação falhariam, isso era semelhante a montar uma formação, o Fu Imortal enfrentaria uma reação negativa e a formação Fu e a Imortal Fu House também terminariam no mesmo resultado. Os riscos eram muito grandes, emprestar a Henry Fang tantos Imortal Fu e pedras essenciais imortais era o limite do clã Wu. Isso também se deveu ao fato de Fang Yuan ser irmão de Wu Yong e ao fato de ele ter contribuído muito para o clã Wu recentemente. Se não fosse por Frost Peak, Mumbo e Mount Sanail, Fang Yuan não seria capaz de pegá-los emprestados. Henry Fang estava lucrando paralelamente, observando a seita das sombras e a corte celestial se enfrentarem enquanto ele colhia benefícios. Mesmo que ele tenha tentado muito, a situação não saiu de acordo com seus desejos. O Duque Long, da corte celestial, era poderoso demais, além de sua imaginação. A seita das sombras perdeu e a corte celestial venceu, isso estava basicamente garantido. Até mesmo o corpo principal de Sectral Soul foi capturado, se Shadow Sect tivesse quaisquer outros métodos, eles já teriam sido usados. Falando nisso, a fundação da Shadow Sect era verdadeiramente profunda. Foi uma pena que suas perdas tenham sido muito severas na montanha Yitian quando tentaram refinar o feto soberano e imortal Gu. A perda foi muito grande, eles não conseguiram se recuperar. Em seus últimos suspiros, eles ainda enfrentavam a perseguição de Henry Fang, eles não conseguiam se desenvolver adequadamente. Mas eu capturei corpos do Pure Dream Reality CF Physique e ganhei muitos cristais celestiais, a águia celestial do extremo superior está sendo nutrida. E agora, eu enganei 6 Imortal Fu e 100.000 pedras essenciais imortais do clã Wu, meus ganhos são realmente enormes. Henry Fang era bom em colher benefícios. Até então, ele não lutou até a morte, não se esforçou muito, mas seus ganhos ainda foram impressionantes.
Infelizmente, o Dark Limit Immortal Gu não pode ser recuperado, não posso retirá-lo de forma imprudente agora, se a formação fosse romper, precisarei enfrentar a Fadas e Vei. Há também outro problema, que é o acordo de aliança do clã Wu. Entrei no clã Wu e fiz um acordo, há também a tábua de vida Gu e a lanterna da alma Gu, eles ainda estão dentro do salão ancestral do clã Wu. Este problema afinal deu dor de cabeça a Yin Fang. A razão pela qual ele enganou 6 Imortal Fu foi por esse problema também. Se o clã Wu usasse esse relacionamento para tentar prejudicar Yin Fang, ele poderia usar os 6 Imortal Fu do clã Wu que ele possuía para negociar com eles nessa base. Um grande jogador de xadrez precisaria planejar vários passos à frente ao fazer um movimento. Embora Yin Fang ainda estivesse preso no campo de batalha agora, ele estava planejando o futuro. Os membros do caminho demoníaco são verdadeiramente insidiosos e gananciosos além da esperança. Mesmo antes da morte, você ainda está enganando os outros. Ó Fang Yuan, seus crimes são muito graves, você morrerá hoje sem dúvida. Esqueça de fugir, porque comigo por perto você não tem esperança de escapar. Neste momento, a voz da Fadas e Vei ressoou na formação do Super Gu. A Fadas e Vei deve ter sabido sobre o fato de Yin Fang ter emprestado o Imortal Gu e pedras essenciais imortais do clã Wu. Não havia como evitar, o Tesouro Amarelo Paraíso era assim, era um mercado aberto, qualquer transação poderia ser exposta facilmente. Como poderia a Corte Celestial não ter métodos para observar o Tesouro Amarelo do céu e mantê-lo sob vigilância? Yin Fang zombou, este é o resultado de a Corte Celestial não ter me exposto antes. Parece que você não tem provas conclusivas. Na verdade, mesmo se você fizer isso, e daí? O clã Wu acreditará em você. O mundo Gu imortal da Southern Border acreditará em você abruptamente? Eles só acreditarão naquilo que eles próprios verificaram. Essas forças do caminho justo são assim, qualquer tipo de assunto seria um esquema político aos olhos deles. A Fadas e Vei ficou em silêncio, ela não falou. Ela entendeu perfeitamente que Fang Yuan estava completamente imerso no caminho demoníaco, sua mente era firme e determinada, as palavras não podiam influenciá-lo. A Fadas e Vei optou por não desperdiçar seu esforço em tentativas inúteis. Sua velocidade em invadir a formação Super Fu tornou-se mais rápida agora. A expressão de Yin Fang mudou, percebendo que isso era ruim. Nesse ritmo, mesmo que a Águia Celestial do extremo superior amadurecesse, seria tarde demais. A formação do Super Gu se desintegraria antecipadamente. Ele tinha restrição de reputação do caminho de informação Imortal Gu agora. Seu plano era usar este Imortal Fu para controlar a Águia Celestial do extremo superior. Mas Yin Fang não tinha muita confiança nisso. Como a Águia Celestial do extremo superior era uma fera desolada e memorial, ela tinha força de batalha de 8º lugar, enquanto a restrição de reputação Imortal Gu estava apenas no 7º lugar. A única coisa que deu esperança a Yin Fang foi que ele realmente tinha uma reputação forte, ele poderia usá-la para permitir que a restrição de reputação Imortal Gu exibisse um poder incrível. Se não funcionasse, ele precisaria liberar a furiosa Águia Celestial do extremo superior e criar o caos, para encontrar uma chance de escapar. O campo de batalha foi dividido em 4 partes agora. A primeira e mais crucial área foi a batalha entre o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura e o Duque Long. Eles estavam lutando dentro da terra abençoada da Seita das Sombras, a situação era desconhecida, mas o Duque Long tinha vantagem, era muito provável que ele saísse vitorioso. A segunda área era a torre de supervisão do céu e Zhu e Rui, eles não conseguiram derrotar um ao outro. Ambos os lados estavam feridos agora, mesmo com a incrível velocidade de recuperação de Zhu e Rui, ele ainda estava coberto de feridas, as bordas da torre de supervisão celestial também estavam se quebrando, não era mais tão grande como antes. A terceira área foi a luta entre os imortais da fronteira sul Gu e as feras da alma, nada estava acontecendo. A quarta área foi a luta de Feres e Vei e Fang Yuan pelo controle da formação Super Fu. Este campo de batalha era o mais secreto, até mesmo o caminho justo da fronteira sul, Fu Imortals, foi mantido no escuro. Na opinião de Fang Yuan, era uma conclusão precipitada, a corte celestial certamente venceria. Nesta situação, ele só poderia escapar e seu plano de pescar benefícios acabou. Mas Fang Yuan era um velho demônio, mesmo que estivesse prestes a ser derrotado, seus ganhos foram tremendos. Agora é hora de ver se consigo escapar. Bem quando Fang Yuan estava trabalhando duro nesse objetivo, ele recebeu as palavras do Purple Mountain True Monarch, Fang Yuan, podemos continuar a cooperar? O interesse de Fang Yuan foi despertado, claro. Hehehe, muito bom, não me enganei sobre você. Vou confiar tudo a você. Meu imortal Fu, meus movimentos assassinos, minhas experiências, e você não precisará assumir nenhuma responsabilidade ou tarefa. Ingwu Xia, Ei Lulan, Coelho Branco, Miao e Sexto Cabelo, todos serão seus subordinados. De agora em diante, você será o líder da Seita das Sombras.